10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mas não é pra parar de falar, não. Eu vou parar de falar? Você fala até demais, né? Boa, brincadeira. Juntou Nunes, eu e Choquito, pronto. Não, Mas- eu fiquei triste, sabe por quê? Que eu não treinei ontem Quinta-feira pra você poder não falar. treinou, quinta-feira você não treinou. Melhor Correu que- e Laís. Não, correu e Laís no silêncio sepulcral. Ah, Olhei pra Laís tá assim deve e ter falei, adorado, né? fala alguma coisa, Laís em silêncio. Eu vou falando tanto que tem horas que eu olho assim, tá Nunes e Laís, mas eu falo, poxa, não estão gostando, não, que eu tô falando muito. Gente, está no ar o meu, seu, nosso Choquito Pod. Ao meu lado ele. Eu, Alan Nunes, tudo tranquilo, calmo e Sereno. sereno. Esse é o bordão dos corredores. E você, já bebeu sua água hoje? Já tomou seu copão de água, já fez sua atividade física? Mente sã e corpo sã, a gente vai vencendo as adversidades da vida. Nunes, a gente vem numa sequência aí Coisa boa. gladiadora. É. A gente subiu aí quarta passada o episódio com Assis Júnior. Assis Júnior, Diretor muito técnico da elogiado esse federação. episódio. De fato, a gente precisava de um posicionamento de uma pessoa, de fato, que representasse o que é de direito da corrida de rua, né? Que é a FBA. A gente deve muito respeito, porque sem eles nada acontece. Direitos e deveres. deveres. É bom salientar isso. Muito tempo a gente ficou, de fato, né, a mercê de alguns déficits, né, e no qual deixou um pouco a corrida de rua na mão somente de patrocinadores e organizadores de prova. E agora eu acho que o posicionamento da federação tomando a frente, a gente começa a ter a competição, a questão técnica de forma mais significativa e expressiva. E também puxando para o lado dos corredores a responsabilidade que cada um tem que ter, porque a gente, como corredor, a gente cobra muito do organizador, cobra muito das federações, cobra muito de todos que estão envolvidos na corrida de rua e esquece de também as nossas obrigações. O fato de Assis pontuar aqui sobre a necessidade do corredor se federar e de como isso ajuda na construção de toda a corrida de rua foi muito importante. E a gente vai, eu como professor e como dono de assessoria, a gente vai se posicionar em parceria, somente para potencializar isso, porque eu acho que o conjunto, né, faz a força e se não tiver, como eu chamei de tubarões, né? Os tubarões. Os tubarões têm que se posicionar e estar junto com os órgãos que regem, né? Porque senão a gente vai dar 2 passos para trás, sempre. Verdade. Vamos começar mais um episódio, né? Esse episódio também não podemos esquecer. 16º episódio. 16º episódio com Que apoio bacana. patrocínio. Peraí. 17º, é? Falou aqui no ponto. Rapaz, É o você tá atrasado. 17º episódio. É isso mesmo? Mais Tá um gravando episódio. demais você. Eita. Mais um episódio. Eu tava com apoio da observando hoje, Esportiva, né? tenho que comprar roupa porque não tem mais camisa pra vir pro podcast, não, bicho. Você fala. Gente, cadê casa esportiva aí que tá te dando Ah, um guarda-roupa? Você Não disse que não esperou tem mais. falar, Você tá não, vendo você não você? disse que tem mais camisa, mas aqui essa camisa foi um A presente do corrida seu me aluno. faz melhor. É, Oh, Gabriel Pinho. tudo Aqui, pela ó. corrida que vai estar A aqui. camisa me faz melhor. 17º episódio, 18º episódio com ele. Reserva. O cara já tá Tudo pela quebrando corrida. tudo, fez uma parceria com a Reserva, trazendo camisas diferenciadas, lindíssimas, com material de alta qualidade, que você pode usar não apenas na corrida, mas no dia a dia e pro Se shopping. identificando como corredor. É, exatamente. Casualmente. Que pegada. Aquele viu? barzinho de uma cervejinha, aquele sambinha Ave e tal. Maria de quebradinha com a camisa que fala que você é Antes corredor. era pelo Garmin ou então pelas marcas de sol, né? De quebrada. Hoje é a corrida Hoje vai de ser agora rua, a camisa. fazendo parte da vida do corredor, fora das pistas, mas em todo momento. Isso é interessante. Perfeito. Só para lembrar, esse episódio, como todos os outros, são apoiados, patrocinados pela Casa Esportiva. Eu, como embaixador, parceiro, e trouxe para cá pro Choquito Pod. E esse mês eu vou renovar minhas vestuários. Casa Esportiva né? aqui tem na Pela Paulo Casa VI Esportiva que eu e tô tem no precisando. Salvador Shopping, né? E Salvador Norte agora esse mês. Mais uma loja? Mais uma. Os caras estão pipocando. É a que mais cresce É mesmo. outra coisa que a gente vai tratar, que é justamente a valorização das lojas, né? Locais. Oriunda, locais, a gente tem que valorizar, até porque eles trazem de forma mais bem individuais a questão aqui da nossa cultura. Produto envolvendo da aí. casa, né? Da casa, isso aí eu acho E que por falar em produto diferencial da deles. casa, hoje na bancada temos um grande Vários produto da do casa. Positivo e operante. Hoje a gente vai bater de frente com aquela síndrome do vira-lata, né? Eita! Vamos lá. Então é muito prazer, tive a honra, na verdade, e tenho a honra Demorou, mas saiu. saiu, né? De treiná-los, né? Hoje fazem parte da minha vida profissional e pessoal, tenho um grande apreço, né, em relação
a amizade como treinador, como amigo, como conselheiro, né? Isso aí eu acho que para mim Parceiro. foi parceiro, isso aí para mim foi um divisor de águas, vários conselhos, talvez eles não entendam ou quão foi importante em alguns momentos, algumas dicas, Douglas principalmente, esse jeito dele, né? Lorde, calmo, às vezes. Mas Yuli mais, né? Gente, Emocionada, mais calma emocionada. e serena. Mas É o equilíbrio, né? São pessoas que, para a minha vida profissional e pessoal, foram muito importantes e são importantes dentro do segmento. E agora, mais do que nunca, né? Sendo aí parceiros dentro do segmento. E aí, Nunes, quem é que vai estar com a gente hoje? Hoje na bancada do Choquito Pod nós temos a satisfação inenarrável de receber Yuli e Douglas, líderes da MP3 Produções, organizadores de prova como a Ultramaratona da Independência e a Maratona de Mas Salvador. eles não são da área de educação física e produzem evento de corrida? Calma. Peraí. Como é isso? Não criemos pânico. Vamos falar sobre isso Seu aqui Quinto hoje. Pod, a gente vai discutir e fazer com que vocês entendam tudo o que acontece nos bastidores Com certeza. de um produtor de evento. Desmistificar muito. Sejam muito bem-vindos, Obrigada, Douglas, gente. Yuli e Douglas, a nossa bancada. Fiquem à vontade. Aqui, como o Choquito fala, pode. Então a gente vai conversar sobre vários assuntos, tirar as dúvidas. Fala aí, chefe. Maratona de Salvador. Calma, você tá apressado. Tá Como é que tá a emocionado pressão? 12 por 8? Eu quero que aconteça logo, meu irmão. Vamos fazer a pergunta que todo dia fazemos aqui, quando a gente recebe convidados especiais como você. Afinal, todos os convidados são especiais. Mas é a primeira vez que temos um casal. Casal atleta, casal sócios. Casal. Casal. Aqui na bancada do Choquito pode. Tá abrindo aí. Quem são Yuli e Douglas? Por favor, se apresentem. Yuli, né? Bom, sou profissionalmente, profissionalmente falando, sou uma pessoa que trabalha na área de marketing, na área comercial, há mais de 20 anos aí. E comecei com essa coisa da corrida e do esporte muito por gostar, por ter afinidade, sempre fazendo alguma parte de algum evento esportivo, produzindo ou fazendo alguma ação de marketing de alguma empresa dentro de um evento esportivo e vendo o potencial gigante que a gente tem, né, para trabalhar tanto a área comercial, tanto desenvolver aqui no Nordeste a questão do esporte e crescer cada vez mais aqui dentro da Bahia. Mas também já trabalhei com marketing em diversas áreas, produzo eventos de todo tipo, de evento privado a eventos para grandes organizações. E a coisa do evento esportivo foi crescendo. Hoje a gente está aí com uma grande demanda e, como vocês sabem, apesar da gente não ser da área técnica, a gente não consegue fazer sozinho. Então, cada filho tem um dono dentro do grande evento que é a Maratona Salvador. Então, cada área vai ter o seu responsável, por isso que a gente consegue dar conta, não? A gente não faz sozinho. Tem muita gente envolvida aí em todos os pedacinhos de demanda, apesar da gente não conseguir parar de praticamente estar trabalhando de 7 da manhã às 10 da noite, seja pela maratona, seja por outros eventos esportivos que a gente está produzindo aí. Mas com muita satisfação. Mãe também. Eu ia falar, né? A minha mulher focada no trabalho, mas mãe, atleta. Mãe, atleta, Não treinei ontem lá, mas eu corri na Eu academia, sei, tá? eu vi lá, já importou pra mim direto. Minha parceira Pacer aí, ó. Pois é, a gente vai. Amanhã Vai ser uma das perguntas. Deixa a Douglas se aposentar, ou se apresentar, que a gente vai se aposentar. Foi ótimo. Isso é uma Os cabelos brancos dica, estão aí dica. evidentes, mas é agora. Né? O cabelo branco aí tá na hora. Bom, gente, acho que antes de tudo falar da minha trajetória até como atleta rapidamente, né? Comecei a correr, peguei bicicleta, natação, hoje sou triatleta e isso traz para mim, como também para a Yuli, uma identidade muito forte com o esporte e acaba pra gente sendo um grande prazer, na verdade, realizar os eventos, porque a gente entende o que o atleta precisa, né? Eu sou empresário, né, no ramo de concessionária de veículos. Há 2 anos tenho trabalhado com o Yuli também na MP3, principalmente na organização dos grandes eventos. Né, trouxe um pouco da visão corporativa, né, de grande empresa para a lógica da MP3 na organização desses grandes eventos. A gente percebia a necessidade de crescer profissionalizar mesmo. E de crescer cada vez mais os eventos.
né, transformar os eventos da Bahia em eventos com grande visibilidade, com grande penetração nacional e internacional. A gente vai falar mais um pouco sobre isso, a nossa visão para a maratona, né? Onde a gente quer chegar. E eu sou isso, assim, eu sou uma pessoa muito dedicada, né, em tudo que eu faço. Quem me conhece sabe que de pequenos treinos e coisas que a gente já fez em parceria, com as grandes realizações, né, a gente se entrega realmente de corpo e alma para trazer o melhor, né, para o nosso público. A nossa felicidade é o atleta chegando ali feliz, ou o cliente, quando não é um evento esportivo, feliz e atendido naquela necessidade, né? Então, é para isso que a gente está aqui. Perfeito. Fala muito interessante, Douglas, que você traz. Primeiro que a gente tem poucas empresas de produção de eventos esportivos aqui em Salvador, empresas grandes e sérias. Quando você traz essa questão de sentimento, eu percebo que as empresas que a gente tinha com grandes marcas e grandes eventos aqui em Salvador deixou de ter esse sentimento de entrega, que eu acho que essa perda é muito significativa para o cenário e deixa de fato a mercê eventos no qual a gente tinha um grau, né, como eu posso dizer, de pertencimento muito grande. E eu acho que vocês estão trazendo isso, né, com a MP3 desde o ano passado, com os eventos que vocês já deram notoriedade. Agora eu venho, né, junto com vocês acompanhando desde o ano passado, né, de outubro do ano passado, vocês já estão na tratativa, desde a criação do grupo, né, a questão das ações envolvendo, né, e eu acho que esse sentimento é que faz o diferencial para qualquer empresa, além da expertise que você traz empresarial no processo. Eu queria entender um pouco, desde o início da MP3, né, de eventos menores, a formação e fomentação dela para poder entrar, né, em um processo licitatório de contrato, ser contratada por um órgão público federativo para poder, ou não, como é que funciona isso, porque, de fato, talvez outras pessoas devem se perguntar, por que eu não estou nesse evento? Por que eu não fui escolhido? Por que eu não entrei nesse evento? Enfim, para as pessoas entenderem como é essa tratativa, porque a gente sabe que alguns eventos que vocês fizeram parte, faz parte da prefeitura, né? E a gente queria entender um pouco como é que funciona isso, né? Para que a gente entregue ao público a parte dos bastidores, né? Dessa parte de uma empresa estar inserida nesse processo. Na verdade, a gente é uma produtora junto à federação. Então, a federação é o grande link, né? A prefeitura busca Federação Baiana de Atletismo. A Federação Baiana. E a gente entra como produtora com a federação para poder esse grande evento acontecer. A federação hoje, como você falou, é uma associação, é uma organização em que eles não têm tantas pernas, tantos braços para poder fazer um evento maior. A nossa ideia é justamente fazer hoje a federação se fortalecer para que a gente consiga trazer cada vez mais coisas maiores para Salvador. Agora, independente desse que a gente faz junto à prefeitura, nós estamos hoje produzindo e organizando também eventos privados, né? E é muito legal ver empresas, alguns hospitais ou agora uma outra empresa que nem é da área de saúde, buscando os eventos esportivos para colocar suas marcas em contato com o público. Perfeito. Por que isso? Porque eu acho que o evento esportivo traz uma coisa positiva, de saúde, de bem-estar, de família, de amigos, de socialização, que às vezes só uma festa ou uma outra situação você não consegue agregar tanto. Acho que um complemento importante é que a MP3 ela já fazia parte de eventos esportivos, e aí vou entrar nesse nicho do evento esportivo, fazendo parte dos eventos. A Farol, por exemplo, que é uma prova que não é da MP3, mas a MP3 executava parte da prova. Né, ao longo das várias edições que ocorreram. Não, lá atrás, na época da Corpore, na época da Ativo, de fazer provas lá atrás, maratona, tinha uma prova de Salvador que era da Caixa. Então, assim, a gente tem até isso uma coisa ruim, quando eu vejo que vem empresas de fora com toda a equipe, porque eles têm uma percepção de que aqui a gente não vai ter uma mão de obra que vai conseguir atendê-los para entregar uma coisa bacana. Então, assim, é muito bom a gente preparar nossos profissionais, sejam os fiscais lá da FBA, são pessoas super preparadas, pessoas muito boas e que às vezes a gente não usa, né, esses profissionais para estarem do nosso lado produzindo com a gente toda essa entrega. E vem muita gente de fora que chega aqui e acaba trazendo profissional de fora. Já pensou, vem a empresa de São Paulo para fazer uma prova aqui e traz o profissional de fora para executar. Uma grande reclamação do pessoal de fora é justamente a mão de obra daqui de Salvador. Não tem para onde correr. As provas e as marcas que a gente... mais, talvez. Ou melhorar, capacitar isso. Porque assim, mas tem muita as gente marcas boa. que a gente conversa,
né? Ativo, TF Sport, Live. A Live foi bem pontual sobre isso. A grande dificuldade de fazer uma segunda edição aqui em Salvador é a mão de obra, né? Imagine você organizar uma prova, uma estrutura de meia maratona, ter fiscais de hidratação, passar pelo posto de hidratação e a baia tá vazia e os dois batendo papo. Acho que você já passou por isso, né? Já, e aí, de todo tipo. Quando chega a reclamação do atleta, ele não fala que foi o fiscal ou a pessoa que estava entregando. Aumentou o evento. Né? Vai falar que a prova deixou sem hidratação. Nosso aí você vê milhares de caixas de água sem o cara recarregar, só que a culpa sempre cai na parte da organização. E a mão de obra precária vai até desse ponto até a falta de compromisso de entrega. Você já passou por isso. Número de peito, que tem que ser entregue no dia da prova, e o cara não entregar porque não deu tempo, ele dormiu tarde, coisas assim, entendeu? Acontece coisas também que a gente sabe aqui, que a gente precisa dar um suporte para essa mão de obra também, seja do transporte, da alimentação, né, de todo, até a gente comparar a remuneração hoje aqui para as pessoas é inferior ao que se paga lá fora. Então, nosso objetivo é justamente tentar trazer esse investimento maior. Então, a gente busca patrocínio, a gente busca que as pessoas reconheçam, vender a inscrição da corrida. As pessoas acham que a inscrição da corrida o dinheiro vai para o meu bolso. E não é assim, a nossa camiseta hoje a gente consegue fazer da melhor malha. A gente vai lá, qual é a melhor poliamida? Então a gente sabe que tudo isso tem um custo. E para pagar tudo isso a gente precisa captar investimento. O dinheiro não vem da prefeitura, né? Não é tudo bancado de um órgão público, a gente precisa fazer captação e vender. Eu acho importante ressaltar assim, que a gente percebe uma evolução, não só no segmento esportivo, né? Como eu falei, eu sou empresário de outro setor também, mas a gente começa a perceber uma evolução nas empresas baianas. E acho importante você falar isso de, vamos valorizar o que é baiano, né? O DNA baiano, como é o caso da Casa Esportiva lá do Gerson. Mas a gente começa a perceber uma evolução considerável nas empresas baianas, que são empresas que vêm apostando em iniciativas como a da Maratona e que não aceitam nada menos do que uma qualidade considerável. A gente fez um movimento justamente por conta disso, o Choquito citou aí que começou a ser organizado logo no pós, né, maratona. A gente fez um movimento de benchmark mesmo, a gente saiu para buscar o que está sendo feito em Porto Alegre, o que está sendo feito em Curitiba. A gente disputou a prova, inclusive, né? Não só foi lá olhar a organização. Logo um mês depois. Conversou com a organização, mas a gente correu a prova para ver os defeitos. Defeitos básicos, Nunes, como coloca os coxos todos de um lado, isso não pode acontecer. Coisas pequenas, como coisas grandes também, que envolvem a parte que eu chamo gourmetizada da prova e que o corredor hoje também precisa, né? A parte da elite. Então a gente olhou Curitiba, a gente olhou Florianópolis, a gente olhou Porto Alegre, a gente tem um projeto para a maratona, né, de, num primeiro ano, ela ser uma prova muito bem realizada. Falo o primeiro ano da nossa gestão, que foi o ano passado. Esse ano ela ser uma prova mais nacionalizada, e a gente está conseguindo isso. A gente já tem, nesse momento, mais do que o dobro de atletas de fora da Bahia do que teve ano passado com as inscrições completas. Nossa. E a gente ainda tem aí um bom caminho de inscrições. Eu tinha até pontuado sobre as suas aqui, sobre os eventos que você e Uli participam, né? E já participaram agora recentemente do Mãe Malvada. Sim. E se isso serve realmente como uma experiência, balizador, né? Um balizador. Na verdade, esse é até o Mãe Malvada mesmo, foi muito nítido. Isso é um investimento que a gente faz. A gente não tinha condições nenhuma de ter feito essa viagem agora. A gente estava com muita coisa, com quem deixar a criança, não sei o quê. A gente faz de todo esforço para poder ir lá conhecer. Nós vamos organizar também uma prova de triatlon e a gente precisa ver como é que está sendo feito, tanto para aprender como para perceber o que precisa mudar e fazer melhor, e enfim, juntar. Admirei muito, ela fez uma puta prova de triatlon lá. É um orgulho, assim, para mim, perceber que uma cidade do interior da Bahia tá junto com a do interior de Pernambuco lá fazendo. Né, de lá de Juazeiro. Muito bacana, assim. E, gente, a forma que a cidade vibra é lindo de ver, assim, sabe? A galera veste a camisa, o povo na rua batendo palma, de uma forma que aqui às vezes a gente tem dificuldade. É isso que eu ia pontuar. Petrolina, Ana Augusta, o trabalho que ela faz, o reconhecimento não só dos atletas, mas o reconhecimento político, a visibilidade que ela tem, a aceitação da cidade. Ela é uma mulher que se destaca. Isso. O trabalho que ela faz se destaca. E aí vem o meu questionamento em Salvador. Ainda a gente está meio precário sobre isso, porque a galera, até a própria comunidade dos atletas, não tem essa
De Pronto. vestir, De tudo, gente. de Assim, aceitar, de abraçar, entendeu? O atleta baiano, eu sou atleta baiana também, tá, gente? Eu não tô enfiando o dedo na ferida, mas assim, Curitiba, a gente fez uma prova com 10 mil atletas, não foi? 10 Em mil. Curitiba. E tinha uma baia de 2 grades para as pessoas passarem por pace. Não tinha segurança. E nem precisava. E ninguém derrubou uma Evadiu. grade, nada. Tinha uma plaquinha dizendo aqui Aglomeração. 5 minutos de pace, 5h30. E cada um entrava na sua baia e ninguém precisava ficar ali. Não entra. Aqui as pessoas derrubam a grade, mesmo tendo 10 seguranças. Lembrei Então, de assim, a outro gente exemplo precisa agora. aprender. Porque eu fazendo certo, você fazendo certo, as pessoas vão ter isso como exemplo. É a coisa do lixo no chão. Se tem lixo no chão, as pessoas jogam lixo no chão. Se ninguém joga lixo no chão, ninguém. Não tinha cesto de lixo agora na prova de Montevidéu. Não tinha cesto de lixo. Você olhava assim, dava um 360 e não achava um lugar para jogar lixo e não tinha uma casca de banana no chão. Porque as pessoas seguravam, botavam no bolso. Aqui eu boto No momento 300 certo. cestos de lixo e o lixo vai estar no chão. Entendeu? Isso é nosso, é do, não sei se posso dizer, é do brasileiro, mas eu acho que na Bahia a gente precisa se apropriar mais disso. Entendeu? A partir do momento que eu comi uma banana e joguei no chão, alguém vai escorregar, cara. E não adianta eu botar 10 pessoas, você vai ter 100 cascas de banana, não vai dar conta. E isso acho que fica muito nítido quando a gente percebe alguns atletas nossos dizendo assim, mas a inscrição da maratona é muito cara. Aí quando uma pessoa conversa assim comigo, eu falo, poxa, mas você sabe quanto é a inscrição do Rio? Você sabe quanto é a inscrição de Florianópolis? Vou sair do Rio, que talvez seja a nossa grande A descrição da referência Track Field Prado Forte. E aí Não, a não vou pessoa muito fala, longe, Mas não. eu não A acho inscrição da Track Field do Shopping Shopping Barra, Barra. que acontece no dia 13 13 de agora. agosto agora. Quanto? R$200? R$200. Aí eu falo assim... R$200. E assim, não esgotou, né? desmerecendo, Aí, não. Faltam 80 vagas. 80 vagas. eu E falo- assim, uma prova bacana, gente. Talvez eles não Pô, consigam. mas- Eles não bancam a prova com esse valor, vá por mim. Não, A de Prado sabe? Forte é uma logística punk. Quando eu falo isso, eu não teria coragem de fazer essa prova. Não dá, a conta não vai fechar. Então, assim, a conta não fecha. A logística de fazer uma prova de quilometragem longa, a gente estava fazendo a conta de staffs. Na parte só de fechamento de trânsito, a gente chega a 200 staffs. Mas É o que eu muita ia gente falar, trabalhando. Mariana, é isso, é que a gente tem que perceber como baiano que o que a gente está produzindo aqui hoje é tão bom ou melhor Perfeito. do que muitas dessas provas que eu citei. Eu vou citar Florianópolis, que é uma prova muito legal, numa cidade muito legal, como a Bahia também é, Salvador também é. O kit da Maratona Salvador foi muito melhor, as atrações foram muito melhores, a coisa do show do Olodum no encerramento foi muito melhor e uma prova muito mais barata. Sim. Aí a gente fala, poxa, por que Florianópolis, e de novo, não é uma prova ruim, mas por que Florianópolis é tão valorizada e a gente aqui no nosso solo, no nosso território, não valoriza o nosso produto? Então, a gente tem que acordar um pouco para isso. A nossa cultura, talvez, de desvalorizar A do cultura lixo do na vira-lata que ele rua, falou. do vira-lata, né, da síndrome do vira-lata, a gente tem que perder isso e ter orgulho do que a gente está produzindo aqui. Só através do orgulho, através dessa vontade de fazer melhor, é que o nível do profissional vai ser melhor. Perfeito. O cara vai entender que lá no posto de hidratação ele está ali para entregar água e para motivar o atleta, e não para ficar ali de braço cruzado passando tempo. E que Porque ele está fazendo o sucesso parte de um depende da evento de beat dele, né? sucesso. Ele E, também é parte isso, do evento e de depende sucesso. também dos atletas. Porque assim, a gente fica parecendo que é uma coisa minha, amanhã pode não ser minha. Mas eu acho que a gente tem Hoje, que valorizar mais. Assim, eu falei isso pra Jardel no dia da Salvador, porra, a prova foi linda. Redondinha. A camisa que quando eu recebi, falar, eu não gostei da combinação. Quando eu vi aquele tapete amarelo-limão com lilás, ficou bonito pra caramba, sabe? A prova foi super organizada. Imagina o quanto deve ser difícil fechar a paralela, os órgãos públicos envolvidos. E assim, foi uma prova linda. A gente sabe quanto é difícil fazer aquilo ali que ele fez. Então a gente tem que valorizar. A galera que tava trabalhando também na hidratação tava bacana, batendo palma e tal. É difícil. A gente tem que valorizar e agradecer quando sai bacana. Quando eu resolvi restartar a Runners, né, e desenvolver o novo projeto Runners, eu entendi que começaria num posicionamento da minha liderança, dos meus prestadores de serviço, o que eu queria como conceito. Então, essa valorização, eu acho que parte justamente do princípio quando vocês chamam pessoas chaves, quando vocês chamam pessoas que estavam ali com o seu negócio, que a gente sabe que é em potencial, e dá a oportunidade. Eu acho que faltou muito tempo a cidade se oportunizar a voltar a fazer maratona. Esse é o primeiro ponto, e aí a gente atribui talvez essa negação e essa questão do despertencimento em virtude da ausência, né? O segundo ponto desse posicionamento, como é que eu estou posicionando a maratona dentro da minha cidade para que eu valorize e ir nas pessoas certas.
o que eu falo de pessoas certas, e aí que eu falei no episódio anterior, a questão dos tubarões. Eu classifiquei, na verdade, as etapas. Na verdade, hoje os tubarões são os donos de assessorias, que, né, trazem a grande massa nível, né, socioeconômico que consegue levar, né, as outras, que a grande maioria também são organizadores de eventos, né? Sim, acho que quase todos, aí né? depois a gente Organizam vem pequenos ou maiores. isso, mais aí grandes. depois vem eu chamei o outro, foi do que mesmo? Não me recordo. A raia, né? E depois vem as pititinga, que são a grande massa dos corredores em si, que estão ali, né, perdidos, que são posicionados pelos tubarões. Mas até pelas contas que hoje a gente percebe, eles são muito responsáveis, viu? Por tudo Não, que estão arrastando. Eles mas têm- é isso, entenda. vou Quando ver. Eu ainda mesmo. vou mais longe, não é puxando a brasa pra minha sardinha, não. Mas grupos ainda são bem maiores Funciona do que bem mais, assessorias. mas entenda, Nuno, mas Bem mais. mas quem se A posiciona gente vê as onde- assessorias hoje espernear mais do que produzir. Sim, claro. E aí concordo com eu você. venho com você com números, contra fatos, não argumentos. A gente, como grupo, a gente consegue colocar um Muito quantitativo mais. quase 3 ou 4 vezes maior do que a assessoria. Vambora. Mas a assessoria quer muito mais vantagens e boicota. oportunidades do que o E ainda grupo. boicota. Entendeu? E boicota. Ainda Porque o boicota. cara, quando chega na assessoria, coloca um evento na mesma data da prova do organizador X ou Y para que não aconteça. Enquanto a gente, grupo, faz ações, publicações, postagens, motivações e coloca números O significativos. que me deixa mais triste é que é como se todo mundo estivesse lutando contra. Mas isso. é, Mas é. a visão contrário, é a Puxando essa. ao gente tem contrário. que pensar o contrário, Pra tipo que não assim, aconteça. você vai ter isso nesse dia, peraí, tem outro dia que caiba a mim. Ou então a gente encaixar provas que sejam antagônicas, né? Não seja concorrentes, digamos assim. E cabe, e tem espaço. Cabe. E tomara que algum dia não caiba para que a gente tenha que juntar. Eu faço Entendeu? o Para que a gente seguinte, tenha que casar o treinão da Runners com o treinão da Triação, com o treinão da Jardel, porque não vai mais caber. E esse vai ser o mundo ideal, em que as pessoas vão se unir para conseguir mais. A gente estava com um cliente esses dias, que a gente quer que seja patrocinador, a gente precisa mostrar para essas pessoas a força que essa galera tem e quanto a gente pode reverter isso para o cliente. Então, assim, se eu tenho e trago alguém hoje que vai investir na maratona, não adianta só ele colocar e ele não tem nenhum retorno. Isso. Então, como eu posso reverter isso para também virar o corredor virar um cliente, virar um parceiro daquele que está investindo ali? Então, quanto mais gente estiver envolvido nisso e junto, melhor resultado a gente vai Mas só ter. para eu finalizar, quando eu falo da questão do livro, porque as empresas estão Em termos de diretamente, empresa. o que eu falo, em termos de empresa, até corrigindo aqui uma expressão. Então eu, como empresa, como acesso fácil ao pessoal dos órgãos pertinentes, às produtores pertinentes, consigam mobilizar ações e posicionamento para que os demais sigam isso. Se eu faço o contrário, o que é que os outros vão fazer? Pô, se os caras que estão lá, que têm acesso, tá fazendo o contrário, eu não vou aderir. Porque se eu chegar para os meus alunos social e dizer, ó, esse evento você não vai participar porque é um evento que está fora do nosso cronograma e tal, e pronto. Não vai, não participa. não um número tão grande. Não, mas não, não, vai, mas entenda, eu falando geral, não estou dizendo não. Eu não tenho Existe como um- controlar todo mundo. Existe um ponto, Choquito, que você citou que para mim é relevante. Assim. Iniciativa pública ou privada, ambos estão atrás de bons projetos. Ah, não quer patrocinar, não quer ajudar? Quer sim, quer sim. A Prefeitura de Salvador quer ajudar, o governo do estado quer ajudar, A federação quer ajudar. quer ajudar, as empresas querem ajudar, só que elas querem bons projetos. Elas querem pessoas que estejam de fato preocupadas com a entrega. Então, como eu estava falando, assim, o que pra gente deixa a gente muito feliz e percebendo que está no caminho certo? Primeiro, que o evento ano passado foi muito bem realizado e tal, né? As pessoas gostaram. Esse ano a gente está querendo trazer mais e mais coisas. Outra, que a gente está conseguindo atrair pessoas de fora. Então, vou dar 3 bons exemplos de coisas legais que estão acontecendo. Sérgio Rocha, que é do Corrida no Ar, é um influencer famoso, ele tem inclusive família nordestina, os pais são pernambucanos. Ele escolheu a nossa prova para fazer. Ele vai fazer a meia maratona, vai correr a meia maratona, ele vai dar palestra lá na Expo da maratona. Ele Inclusive, escolheu... por conta própria, né? A gente É. até queria trazê-lo, mas o investimento era alto. Sem nenhum custo financeiro da prova Aí para ele trazer. decidiu né? fazer. Ele- Não, a gente gostaria... ele Lá tem- atrás a gente tentou Não, trazê-lo. mas agora ele veio por iniciativa própria. Ele está encaixado num projeto da Mizuno, que é uma marca que está apoiando ele. Ele tinha que escolher meias maratonas no Brasil. Ele escolheu Salvador. Massa. Então, e escolheu a prova, a maratona. Então, assim, é um ponto interessante. Outro, Caio, que é o proprietário da Ticket Sports, plataforma que cresce e tal. Caio vem fazer a maratona de Salvador. Vem fazer junto com a esposa Inclusive e um com a casal de família. amigos. Então, assim, ele falou assim, Doglão, eu quero conhecer sua prova.
pelo material que você mandou, por tudo que estão falando, eu quero conhecer sua prova. E um terceiro elemento que tem sido também muito legal para a gente está habilitando as pessoas da elite. A gente está vendo que as pessoas que estão vindo fazer a nossa prova são pessoas que ficaram em primeiro e segundo lugar em Porto Alegre, em primeiro e segundo lugar no Rio, são atletas de ponta mesmo. Então, gente entra num internacional ciclo, só concluindo, entra num ciclo virtuoso, diferente do que você falou, que é o vicioso, né? Eu atrapalho, não ajudo, não busco ajuda, aí também as pessoas não querem ajudar e fico correndo atrás do rabo, né? Quando que, o contrário, quando a gente começa a desenvolver e a puxar essas pessoas, elas querem participar, elas querem estar dentro. Lógico que não é só por ideologia, é interesse comercial também, mas é isso, a maratona, ela tem que ganhar, da mesma forma que o Rio fez, eu acho fantástico, uma personalidade própria. Ela tem que crescer ao ponto de se integrar com outras áreas da cidade, com outras ações. A gente vai ter agora em setembro, né, sempre tem aqui em Salvador o Festival da Primavera, e vocês vão começar a perceber ações integrando. Tem um patrocinador nosso, que é a Dengo, né, Alimentos, ela fez uma edição especial do iogurte com o rótulo da maratona. Massa. Então essas coisas vão começar a acontecer e a gente tem que ter orgulho. Sabe, disso. Pertencimento, né? Pertencimento é a nossa maratona, sabe? Ela está ganhando visibilidade nacional e para o ano que vem, é o que a gente espera, internacional. E uma meta que a gente tem aí é coisa da Prefeitura de Salvador, que é o que eles gostam de mostrar, que a gente pode fazer festa também no evento esportivo. Perfeito. Então essa é a melhor forma da gente comercializar a nossa prova. Não é uma prova fácil, é uma prova dura, é uma prova quente, é uma prova desafiadora, mas é uma prova festiva, com alegria. A gente tem um parceiro também que não é nem parceiro comercial, é um cara também que abraçou a prova, o Doutor Corrida. Ele fala assim, que foi a prova mais alegre que ele já fez, a prova mais festiva, e é isso, a gente tem que vender isso também, né? A gente vende tão bem nosso carnaval. Eu acho bacana porque, assim, se você for buscar o histórico da maratona, né, de Salvador, ela faz parte do projeto da primeira gestão de ACM Neto, que na pasta de eventos tinha lá uma pasta chamada Salvador Cidade que Corre. Isso. E dentro dessa construção não tinha somente a maratona, mas tinha ações pontuais que culminavam na maratona. Não sei aonde se perdeu, até por pandemia em si. Aí até não se perdeu, tá, gente? É exatamente o que a gente falou, assim, eventos esportivos estão sendo apoiados e desejados pela prefeitura, assim, acho que bons projetos serão apoiados. Porque, assim, ponto 1, quando teve a primeira edição, a gente vai falar agora também sobre a ultramaratona, que esse ano foi pra mim apaixonante. Eu estou apaixonado. Eu estou apaixonado pela ultramaratona. Ano passado você não foi, né? Não fui. E esse ano eu fui e não fui pra correr, né? Fiquei ali fazendo a mídia. Cara, que fantástico. Que gostoso ver aquela interação dos atletas naquela troca. Que gostoso você passar pela arena, ver não só atletas, mas a família do atleta. Foi uma prova tão diferente. Foi uma noite de sábado de Salvador, com banda, DJ, show, atração, apoiadores, marcas. Quem foi para a ultramaratona ficou apaixonado. Mas eu tenho uma reclamação, não sei se é reclamação, que é pontuação a fazer. Esse nome de ultramaratona, inicialmente, espantou muita gente. Faz parte do projeto de ser ultramaratona, pode ser modificado, até porque para atrair mais gente, né? O projeto era muito voltado para essa questão da ultramaratona, para desafiar. E a gente tem esse público. Esse público é o garantido. Quando a gente abre as inscrições, o ultramaratonista vai se inscrever, mas a gente sabe que é um grupo menor. Então, a prova virou uma prova festiva em que qualquer pessoa pode correr, inclusive, se quiser dar só uma volta lá no percurso, que é um percurso curto, é possível. Mas eu posso dar uma contribuição até em relação a isso. A gente já percebeu isso ano passado, Nunes, que o nome ultra assustava as pessoas e que as pessoas tinham dificuldade de absorver a possibilidade de fazer revezamento, de equipes. A gente começou esse ano uma comunicação, né, via Instagram, mostrando as possibilidades e tal. E para o ano que vem, a gente já quer lançar a Ultra agora em agosto e fazer um trabalho de comunicação, de esclarecimento, de inclusão desde já. Massa. A Ultra, ela é um produto que tem que ser mais bem vendido, mais bem comunicado, né? Porque é impressionante o que você falou. Pessoas que treinam comigo lá na minha assessoria, em outras assessorias, chegaram comigo e falaram, cara, a prova é fantástica, a gente tem que vir a assessoria toda ano que vem. Por quê? Porque eles entenderam o que era. E as pessoas que não estão lá não conseguem perceber. Então, esse é um desafio nosso. A gente realmente, a gente estava conversando sobre isso ontem à noite até, e a gente está fechando a comunicação ano da maratona, da ultra e também do triatlon, que vai acontecer agora.
e fazer, inclusive, encadeado uma prova na outra, como já foi. Você podia comprar casadinha para se inscrever nas duas. A gente vai fazer a mesma coisa e vai comunicar cada vez melhor esse conceito que você está falando. Hoje o Instagram é um grande O termômetro. diferencial foi a comunicação. E aquele vídeo que a gente compartilhou, que é um vídeo de transição, em que a galera tá fazendo a transição, foi um dos mais... que tem aquela setinha que eu não sei o nome, mais enviados. Mais compartilhados. É tipo como se o atleta visse assim e falava assim, olha, tem isso aqui, e manda pra pessoa. Porque assim, a vibe, a energia daquele momento ali, daquele ponto de troca foi incrível. E é engraçado que ao mesmo tempo que é difícil, eu acho que pela dinâmica da vida hoje, das pessoas meio que se agruparem lá para poder fazer as inscrições, depois que participa, poxa, você vê os grupos amarraduns ali unidos, um torcendo pelo outro, na vibração, numa prova cansativa de 12 horas, mas os grupos se unindo. Eu trago aí, como aí a parte de treinador, a gente tem 2 pontos negativos naquele espaço. O piso, por ser paralelepípedo de cimento. Alguns atletas, principalmente que fazem 12 horas em nível de performance, como ultra mesmo, saem com sequelas, né? Sequelas a nível estruturais. E isso é ruim porque a gente tem aí um outro evento, né, em conjunto, que acaba prejudicando a preparação desses atletas, e aí seria talvez uma reformulação do local. Eu entendo que... A gente já pensou nisso que várias vezes, mas aí a gente não consegue o barulho. Mas eu creio que levar evidências na tratativa da negociação, eu acho que torna o negócio, porque a gente tem ali a Magalhães Neto, que seria, para mim... Como é que a gente faz aquelas doadas na Magalhães Neto? O problema é o som. Mas, por exemplo, eu acostumado a fazer evento. Não, acostumado a fazer evento ali. Tem que ver até onde, porque assim, estou acostumado a fazer em frente ao Hospital da Bahia, evento, e o som não chega lá. A noite reverbera com uma beleza, pô. Mas aí no ponto que não tem moradia, que é o ponto de lá. No mergulhão já foi, né? Não sei nem... Eu acho que vira um Twitter de som. Mas, por exemplo, eu moro no Chepe, o barulho do som do mini trio bate na janela do meu quarto. Vai fazer barulho em qualquer situação, carnaval faz barulho. Esse ponto que você trouxe, alguns atletas já falaram. Eu entendo que isso é uma característica da prova, mas ao mesmo tempo entendo que isso pode gerar algum efeito nos atletas e tal. Realmente tem que ser para atletas preparados para aquilo, né? A gente sabe que tem ultramaratonista que faz maratona de trilha ou maratonas mais cascaduras até. Sim. Não, claro que são, mas é como a gente está trazendo um público global, em mas geral... talvez esse não precise fazer 40... Eu tenho uma amiga do mas Easy, entenda, que correu 54 quilômetros lá naquele dia. Você é levado pela empolgação. Várias equipes que eu tinha orientado a fazer o que estava na planilha, só cumpriu o volume, dobraram e fizeram as 12 horas, que foi bacana, né? E aí cheguei até vários potenciais ali naquele momento. Só que o que eu digo assim, se é para ser algo realmente que a gente vai entregar, que esses pontos técnicos sejam pontuados, não só a festa. Não qualquer outro local que realmente a gente consiga ter, né, um ambiente de segurança. Outro detalhe, em relação, e aí eu já tinha até sugerido, a gente, já que são 12 horas, fracionar em 3 horas. Uma prova de 3 horas, premiando a equipe de 3 horas, equipe de 6, equipe de 9, equipe de 12. Você não vai perder o glamour da prova, você vai ter o tempo todo entretenimento de valorização das equipes que contemplaram ali, porque você vai atingir o cara que corre só iniciante. A gente pensou, né? nisso. Isso era um pensamento para esse ano, inclusive. A gente chegou a cogitar, não 3, mas a gente pensou em fazer tipo uma meia ultra, sim, né? A 6, 9, 12. Já é eu ultra, acho que é uma coisa possível. Isso é um projeto que, pensando talvez até no crescimento da prova e tal, é uma coisa bem... porque assim, Doug, eu acho que foram 1.000, né? 1.000 inscritos? Menos, deu menos. Uns 900, a gente consegue botar em 1.500, 2.000 pessoas. Sim. Pela questão do número quantitativo, valorizando o pertencimento dele ao evento, a participação dele e o entretenimento. Então você vai ter o conjunto de todo. Porque é um envelope de um evento, como o Nunes pontuou, é excepcional. Sim. E trazendo essas pontuações, eu consigo vender para todo o meu público a acessibilidade do evento. Não simplesmente vai lá, faça, né, X e encerre e pronto. E até o público que você não tem na corrida, porque é uma prova noturna, com a questão climática, mais gostosinho você correr, finalzinho. Com entretenimento com o DJ, com o Fit Dance que teve ali, entendeu? Fit Dance. A ideia da Magalhães Neto seria excelente, porque no domingo já tem fechamento da via por causa do projeto Ruas de Lazer. 6 horas da manhã já está fechado. Então isso seria maravilhoso, né? Aí faz durante o dia, né?
Não, assim... Não, mas fecharia isso 18 horas do sábado. 18 horas, entendeu? Não, eu sei, mas Não, quando a mas gente a cogitou de preocupação jogar pra É lá... a questão do som. O som. Esse é um grande- qualquer esse é um som que a grande gente coloca ali, a dificultador. gente vai contra... Aliás, eles já reclamam do som, as A gente pessoas teve moradoras ali reclamação- reclamam do som A durante gente o teve dia. reclamação na Ultra por conta daquele trio que ficava É, na que você ponta falou, ali escuta. do... Mas aí é o que eu digo, jardim. quando tem Como as isso? festas, carnaval, enfim, isso é tratado Acontece. no meu... Aquele então, trio ali onde teve aquela ponta ali, Foi que pra mal mim posicionado. A não precisava crítica é essa. existir. Era só o palco ali. Só uma caixa de som, né? Não, só o palco. Menina, o palco, O palco. não sei se... Não, foi eu tô a minha falando primeira do trio vez de que cá, eu vi não. o Eu falo do Telefunk mini Soul. trio lá do outro lado. Não, É, precisava do não. mini trio, só o palco era necessário. Não sei se foi a primeira, porque foi a primeira Ou o vez mini que eu trio vi lá no entretenimento. o Telefunk Soul DJ, o cara manda muito bem, ele conseguiu dar uma vibe, Sim, uma energia, e era justamente perto do ponto de transição, Isso. então a batida influenciava, e sabe que música influencia tudo, né? A galera ficava numa vibe na transição. Eu Ficou massa ali. fiquei A apaixonado verdade, ali. Nunes, é que como você não foi ano passado, não tem essa comparação, mas ano passado a gente teve alguns defeitos, né, na prova. Então, por exemplo, ano passado o DJ ficava numa torre alta. Quase Então, que isso dentro da afasta- O clima que atrapalhou vocês, na verdade. O também, clima. O vento e a chuva extremo, foi... extremo. Teve um problema que queimou a mesa do Foi. DJ. É, não foi meio culpa da organização. Foi aí fatores adversos e Fatores climáticos. Mas se climáticos. jogar acertando com o Mas isso Pedrão, do DJ, nunca mais vai isso do chover. DJ foi uma diferença. Do A palco, gente foi melhorou bacana. a empresa de cronometragem, que isso Muito, também, não, com as diferencial. parciais a cada 2 horas. Muito Então a bacana. gente foi fazendo uma série de mudanças. E ano que vem a gente pensa, a gente até por coincidência no Mãe Malvada que você citou, a gente foi conhecer isso também. O tic-tac. No Mãe Malvada, quando o atleta chegava, ele tinha uma área para o atleta e depois tinha uma área de convivência com as famílias. Perfeito. A gente achou isso muito legal, porque na Ultra os atletas queriam interagir, trazer as famílias mais para próximo, Não não tinha podia, acesso. porque tinha o negócio. Então a gente já pensa no ano que vem Perfeito. e foi Uma conhecer forma a de ficar experiência tudo junto. e ter uma área de convivência. Muito bacana, que é importante para o fator motivacional e acolhimento. Ainda mais Muito uma prova bacana. longa, né? O outro ponto-chave é que, claro que o espaço ali era limitado, de botar as assessorias dentro da arena. E aí os professores tinham que se deslocar, É, o né? que a gente vai fazer Para é poder tentar recolher unir o tudo, atleta, colocar todo levar mundo para junto. fazer Hã? ação, ou ele tinha que mobilizar ali. Então, né, fazer realmente um núcleo, da onde todos possam estar no mesmo, né, espaço, eu acho que futuramente é algo. Eu acho que a grande Mas- então, esse é um grande problema não só de todas Todas a as maioria provas, prova na de verdade, que Salvador. fica fora, né? Tem um detalhe que falha na construção, acho que tem um projeto para a área de chegada e tal, mas erra nesse detalhezinho de onde se coloca as assessorias. Eu falei com o Jardel da Salvador a Salvador, que colocou o palco numa ponta e a galera da assessoria outra. Porque assim, todo mundo quer vibrar, todo mundo quer Exato. estar torcendo, todo mundo quer dar aquele estímulo pro colega, e é sempre bom pensar numa formação de área, de arena, De corredor. né? Que tenha ali perto O e a acesso, assessoria a tenha vibração. acesso, tenha mais contato direto Isso. com o corredor. Ficou melhor do que ano passado, porque ano passado eles botaram aqueles todos e o acesso era limitado só para Isso. atleta. E esse ano ele abriu, né, ficou com um entretenimento melhor, e mesmo assim ainda, né, a gente ficou depois do póstico e tal, mas mesmo assim foi muito melhor que ano passado. E eu acho que os próximos, eu tinha até pontuado para Yuli, né, Porque tudo foi a é questão de ideia. ajuste, cada ano vai se ajustando e vai tendo a melhor. Mas aí quem é que chega até o cara? Porque até então, pro cara, o evento aconteceu redondinho, mas se não chegar para ele as pontuações das pessoas que realmente vale a pena você ouvir, ele não tem como modificar como a gente está E tendo esse mais do acesso. que isso, ouvir. Ouvir, eu valorizo exato. muito o que você está falando agora em relação ao Jardel, por exemplo, porque de fato foi uma evolução. Ouvindo Do ano demais, passado pra exato. A esse. gente A conversa prova- muito. O ano passado já foi muito boa. Sim. E esse ano ele conseguiu melhorar a prova. Então Sim. eu dou muito valor a isso. O organizador E brigando escuta e feio, evolui. brigando feio com o patrocinador. Sim. Foi o Choquito, né? Porque Faz não é parte. fácil. Mas E aí eu queria- acho que esse diferencial de ouvir, né, essa parte do ouvir, a Yuli tem, o Douglas tem também. O Douglas está presente no grupo do Salvador que corre, não sei se está em outros grupos. A Yuli já é presente na assessoria e está ali no meio da galera, e ela é muito receptiva Sim. nisso. Ouve, eles dois ouvem com facilidade Eles levam. isso e administram muito bem. Eles não são aqueles organizadores que estão ali naquele pedestal e não mudam. Pelo contrário, os caras estão muito mais abertos, os caras ouvem bem. Eu vou lhe falar É uma aquele coisa que a sentimento. gente faz. Estou falando a gente, eu e Yuli mesmo. A gente tem uma pessoa hoje, ano passado não, ano passado era eu, mas esse ano a gente tem uma pessoa que administra as mensagens de Instagram. Os e-mails, quem responde 100% sou Só eu. pra isso. E a parte de Instagram, eu entro todos os dias e leio. Não consigo ler todas, é lógico, mas leio as mensagens. Que é a melhor parte, né? Os Porque comentários. ali Ah, super tem divertido. contribuições fantásticas. Demais. Por exemplo, o filtro
da maratona, aquela coisa do atleta postar, eu vou fazer, eu vou não sei o que, foi uma sugestão de Instagram que eu gostei, falei com o pessoal do digital e eles fizeram. Então a gente está sempre escutando, porque de novo, o que é bom para eles é bom para a gente como atleta eles são os também. principais atores, né? E é bom pra gente como atleta. Então, assim, eu vou entender a necessidade do cara, porque eu vivo isso no dia a dia. Eu me inscrevo em prova, eu disputo prova, eu sei o que é a necessidade do cara. Então, não dá pra dar conta de tudo. Não dá pra dar conta de Douglas, tudo. queria que vocês trouxessem como essa tratativa de ideias, quando a gente vai levar para os patrocinadores, na verdade, né? Como essa tratativa de entender o lado técnico, funcional do evento e o lado de entrega de marca, de patrocínio, porque muitas vezes o cara, ele tá pensando só na visibilidade da marca dele, do posicionamento dele, né? E se ele vai ter um retorno com isso, não pensando que o retorno dele tá atrelado à parte técnica, estrutural do evento, que muitas vezes não vai favorecer a ele. Mas, né, ambas partes, né, tá ali posicionado. Então eu queria entender um pouco, porque eu sinto e já senti muito esse grau de dificuldade quando a gente é contratado para fazer um evento, que a gente tem ali um envelope, a ideia, né, favorecendo ambas partes, e o cara muitas vezes eu quero que seja dessa forma, se não for, não faz o evento. Você falou, ele falou também dos patrocinadores. Eu vou falar só da parte de patrocinador. Quando vem um patrocinador hoje e a gente vai lá fazer uma reunião e tentar captar desse cara algum investimento para a prova acontecer, gente, já aconteceu da gente negar determinado cliente ou marca porque não tem nada a ver com o negócio. E é muito difícil, por exemplo, um cara que vai vender uma coisa que não tem nada a ver com corrida, com esporte, com vida saudável e tal. Eu não consigo reverter aquilo ali em nada para ele, a não ser a marca dele com uma coisa que nem casa. Então, já aconteceu isso. E hoje eu busco muito isso. Quando eu vou lá para esse parceiro, eu quero mostrar para ele o que é que dá pra gente fazer dentro do evento que vai reverter para a marca dele, seja institucionalmente, seja de venda até mesmo. Pensando na construção de futura, lead, né? Porque futuro, o corredor claro. vira um lead para ele de retorno. Sim. Então eu sou marketing e tudo eu penso isso. Não adianta eu fechar com um cara uma parceria que eu jogue a marca dele lá, ele vai investir no primeiro ano, vai ajudar, mas no ano que vem ele não vai topar, ou no próximo evento que eu fizer ele não vai nem querer me atender. Então eu sou muito chata com isso. E na ultramaratona eu fechei alguns parceiros. Né? Chato, é honesto. Na ultramaratona eu fechei parceria com alguns clientes que quando chegou depois eu liguei para ele e falei, olha, na ultra a gente não conseguiu te dar o retorno que eu gostaria porque eu fechei em cima da hora. Ou a gente corre para na maratona fazer com tempo, a partir do momento que eu já estou fechado com o cara, eu começo a trabalhar a marca dele desde agora. Então eu consigo fazer um resultado melhor para ele. Perfeito. Eu vou complementar o que a Yuli falou, talvez me concentrando mais nesses eventos que tem parceria, né, pública-privada, porque são os que têm, em tese, maior interferência. Né? Para a gente, um pressuposto básico é que a prova seja tecnicamente correta. Então a gente se dedica muito na seleção do diretor técnico da prova. Né? O diretor técnico, por exemplo, do triatlon, que já está sendo trabalhado no final do ano, é uma pessoa de renome na área do triatlon aqui. Montou uma equipe técnica, junto com ele tem mais 4 pessoas, uma para cada modalidade, uma para arbitragem. Na parte de maratona e de ultra, a gente tem o próprio Assis hoje como diretor técnico, que é mas com a ligado equipe à grande FBA. também. Tudo pertinente à parte técnica está sendo considerado, ainda mais que no caso da maratona tem elite, então líquidos especiais, altura do tênis, controle de dopagem. Para vocês terem uma ideia, essa parte eu estou mais envolvido do que Yuli, a gente tinha que mandar toda a documentação para homologar a Maratona de Salvador como uma prova nacional e internacional 70 dias antes da prova, que era dia 15 de julho. Tinha a medição oficial do percurso, tinha o próprio permit, seguro da prova, a parte de ambulâncias, tudo isso. Tudo isso já tinha que estar fechado. Tudo a gente já mandou, a prova já foi incluída tanto no calendário da CBAT, como também foi incluído no calendário paralímpico, porque a gente tem categorias PCD. Então, essa preocupação para a gente é pressuposto básico. Eu tenho patrocinadores que interagem com isso. Por exemplo, eu vou colocar uma empresa do ramo médico. Essa empresa do ramo médico obrigatoriamente tem que atender os critérios técnicos. Ah, mas eu preciso de, 6 ambulâncias, eu só vou dar 2. Não serve. Ou ele vai entrar e eu vou complementar contratando as ambulâncias que faltam. Que foi como a gente fez no ano passado. Que foi o que fez ano passado. A gente conseguiu 2 de patrocínio e contratamos mais. Isso não é bacana. Sim, mas ao menos você atende o aspecto técnico. Então, hoje, para a gente, e isso hoje é também uma exigência da própria prefeitura que, querendo ou não, apoia esses eventos,
é que tecnicamente essas provas sejam corretas, né? Tenham toda a lisura e correção necessária, Perfeito. atendo aos critérios técnicos. Esse foi um motivo, inclusive, que a gente adotou estrategicamente a posição de se aproximar mais da FBA, de trazer a FBA realmente para ser a direção técnica, apesar de não ser a FBA, né, mas um diretor da FBA, como diretor técnico da prova, porque a gente foi beber na fonte. A gente, poxa, eu não quero ter um intermediário, um interlocutor, não. Eu quero a FBA participando efetivamente dos aspectos técnicos. Foi a coisa mais assertiva que vocês fizeram. Então a gente se reúne com a FBA quase que semanalmente, elaborou o regulamento em conjunto, faz as avaliações em conjunto. Ontem, é porque vocês não imaginam assim, o que acontece na maratona, né? Mas ontem eu estava reunido com o diretor técnico, com secretarias diversas da prefeitura, para fazer uma vistoria do percurso, para poder consertar defeitos no asfalto, aquele bueiro que está afundado, entender onde vai ser o retorno do carro madrinha. Eu já sentei, gente, 8 vezes com a Transalvador para fazer a validação do percurso. Toda vez muda alguma Que gerou uma polêmica. Poxa, mas vocês vão mudar o percurso esse ano? Todo ano muda. Mas por que mudou esse ano? É bom até aproveitando aqui, Cada né, hora. pessoal? Por que mudou esse ano? Por que mudou o percurso esse ano, É. pessoal? A gente vai ter na cidade de Salvador uma requalificação a partir ali da Boca do Rio. É uma obra grande. Já está tendo, na Já está verdade. tendo. E que vai até Piatã. É uma requalificação que vai envolver mexer em adutora de água, vai construir uma nova pista e desativar aquela pista que margeia ali, né, o mar, a orla. Então, tudo isso, gente, vai acontecer ao longo desses próximos 6 meses. Ou seja, é risco para o corredor. Eu A gente manter o até percurso do ano cogitou, passado é risco. foi até cogitado usar a pista que vai ficar disponível, mas iria ser muito mais complicado, muito mais E complexo. uma E, chance aí, de ser interditada. com Então, muita gente envolvida, essa decisão foi tomada, O não que foi é importante do nada. vocês entenderem é que a gente pensou um percurso que passa por áreas da cidade que são lindas. Passar por dentro do viaduto Tati Moreno, que é novo. O Dique, que é um lugar lindo. Eu estava lá ontem parado no Dique, assim, olhando, falando, meu Deus, é lindo correr aqui. Pessoas que passam anos, moram em Salvador, E que nunca nunca correu foi, ali, não. né? Eu falo Nunca sempre foi. isso, que às vezes quando Faz a tempo gente... que eu não corro lá. Eu, quando comecei a correr, meu desafio era dar 4 voltas no dia, que dava um pouquinho mais de 10 quilômetros. E eu acho que, de uma certa forma, isso valoriza o termo Maratona de Salvador. Perfeito. Teve a pra ser uma edição prova que mais eu participei, foi meus primeiros 21, na Maratona de Salvador. Foi, acho que a segunda edição, que passava entrava ali, Centenário, Vale do Canela, descia Garibaldi. saía na e Pituba, Rio Vermelho. pegava Não foi até 21 não, acho que foi Tagara. 2018. 2018, né? 19 já foi farol. E a Farol. gente tem a geografia de Salvador que favorece fazer E aí, uma para prova vocês entenderem lindíssima. como tudo é pensado e planejado, né? A gente foi fazer Montevidéu agora, a gente fez a meia, mas é uma maratona, que tradicionalmente acontecia na orla Só na deles. orla, que nem aqui. É ida e voltando na orla. É uma orla parecida com o farol nosso aqui. E eles mudaram esse ano para fazer uma maratona dentro da cidade, passando por 26 Recortando. bairros. Então a gente falou, poxa, a gente tem que ir lá conhecer isso. Porque é exatamente uma mudança parecida ou semelhante porque a gente vai ter que fazer. Você saberia de quais bairros que vão passar em Salvador, pra galera que tá assistindo? Vamos lá, todos eles, né? A gente sai na Boca do Rio, a gente passa ali por Armação, passa por Pituba, Costa Azul. Magalhães Neto, Magalhães Costa Neto. Azul, Costa Azul, ali é Costa Azul e Magalhães Pituba, né? Aí vou seguindo, passo pelo Rio Vermelho, passa por Ondina, passa por Barra, Dique ali acho que já é Brotas. Centenário. 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 Chame o bairro. Chame. E depois, eu acho que Brotas ali. Brotas. ali é Pega um pedacinho ali é de Brotas. Brotas. Brotas e aí volta. Dique. E volta. Farol da Barra, Farol e da retorna Barra. tudo pela orla. Isso. Maratona de Salvador. Eu quando o Douglas me passou o percurso, eu citei algo que a maratona nunca repetiu o percurso em todas as suas edições. Cada edição é um percurso diferente. Isso é um ponto que talvez possa ser levado como um diferencial, de né? diferencial, Ai, meu Deus. que é bacana, Ai, meu trazendo Deus, desafios. Que diferencial E complicado. esse em particular, além dessa questão do pertencimento da cidade, se tornou uma prova, não vou dizer mais fácil, mas se tornou bem atrativo em termos do percurso. E digo como treinador, tanto que a gente vai simular 32 quilômetros desse percurso, né, como preparação para os nossos associados, que de fato eu acho que vai ser um bom evento para quem quer bater aí recorde pessoal,
fazer sua primeira maratona, vai de fato ter um excelente evento. E a gente precisa vender isso. E o Oli falou mais cedo sobre a questão da temperatura. Gente, vocês que estão acostumados a correr, né, fora da nossa cidade e outras cidades, de fato Salvador é uma cidade que amanhece mais quente. Né? Isso é fato e não tem como a gente evitar isso, por mais que você treine no sol. Mas você aí vai vem sofrer a pergunta que todo corredor faz. Por que setembro então? Por que 27 de setembro? Sabendo que a gente tem um clima que setembro para matar o Satanás. Tá, eles vão responder se eles souberem, mas independente da data, a data é essa, já, né, há 4 anos, né? 5 anos. Não vai mudar esse ano mais, Não, vai ter que ser setembro. esse ano não pode mudar, Mas pode se pensar o da que eu forma atribuo que muito, for. Nunes, é que as pessoas que vão fazer a maratona, ou meia, ou 5 ou 10 quilômetros, elas precisam treinar. Eu sei. O Eu encontrei treinamento... Treinar no calor. Não falo treinar no calor, porque o sol que você vai enfrentar no treinamento, aumento você vai enfrentar na prova. Tem aclimatação em relação a você suportar um pouco a desidratação, mas você vai sofrer a captação do sol no mesmo fator. Eu falo porque Claro. assim, eu gosto da dificuldade. Na dificuldade eu me supero. Pronto, claro. E perfeito. no ano passado eu entrevistei um cara de Brasília, um ultramaratonista, o cara que é triatleta, e ele tava exaurido. Ele tava meio que xingando já, assim, não viu mais essa porra dessa prova. Eu falei, qual foi, man? Ele falou assim, cara, é muito quente, Salvador é absurdo, Salvador é estranho, Mas é essa calor, umidade, é umidade. é calor que vem de Brasília baixo. esquenta A nível do muito. mar, pô. Se você correr em Brasília, você não aguenta correr 10 km. E aí muitos, Principalmente nesse período. muitos corredores perguntam, poxa, por que em setembro uma maratona, se você sabe muito bem disso, faz periodização, não é isso? E periodização. microciclo, essas Macrociclo. coisas, dentro de uma macrociclo, não teria uma possibilidade, ou realmente é estratégico, ou está dentro de um calendário de eventos, por quê? Que é uma pergunta que a galera normalmente faz. São todo mundo duas faz. coisas, na verdade. Vamos Dentro lá. do calendário. Existe a questão do calendário, sim. Ótimo. A gente tem que entender que a Maratona de Salvador ela está posicionada hoje um pouco depois da Maratona do Rio, um pouco depois da Maratona de Florianópolis, antes da Maratona de Curitiba. E mesmo Porto assim, Alegre. de Porto Alegre, e mesmo assim ainda colide em data. Esse ano, se não me engano, tem Buenos Aires, Foz do Iguaçu e a Maratona Garoto também de Vila Velha. Então, assim, na verdade, 10 milhas, garoto. as 10 milhas, isso. Então, a gente tem sempre uma dificuldade de ajustar calendário. Salvador é quente, gente? Salvador é uma cidade quente, uma cidade tropical. Eu fiz agora os 21K do Salvador a Salvador. Na primeira metade eu queria morrer. Na primeira metade estava um caldeirão, estava quente pra caramba, muito quente. A partir do 10 é que começou a estar fresco. E a gente estava onde? Em julho. Então a verdade é que é muito difícil achar em Salvador uma data fresca. Você não vai correr como corre Tá chovendo dá 27 graus, pô. É isso. 27 é graus. muito agora. difícil. Vocês é precisam muito ver difícil. Petrolina. A gente viveu Petrolina agora esse final de semana, rapaz, é difícil. E a gente estava em julho. Então, assim, realmente é muito difícil. Quando junta o aspecto de calendário com o aspecto climático, que Salvador tem ano que chove e tem ano que abre o sol, como abriu ano passado. Eu quero que abra o sol, que a gente viu, prefere. gente? Pra fazer uma prova Sim, bem porque bonita. é melhor, patrocinador pra melhor. tudo, pô. A Ultra, esse ano, a Ultra não teve uma gota de chuva, Foi ou perfeito, chuvisquinho. Já fiz o Ano Pix pra passado Pedrão. menos. foi temporal. É muito difícil. Eu, na verdade, Nunes, aí trago que a gente tem que parar de criar subterfúgios para negar determinadas coisas. E é isso, não O treinou. sol, ele não é um agravante a partir do momento que você treina e está preparado para aquilo. Adversidades acontecem, de você ter uma câmera de desidratação, coisa que isso faz parte do evento, que é imprevisível. Mas se você está treinado e apto para aquilo, você tem que ir sabendo que todos esses fatores. Eu não posso criar uma negativa que a Salvador é quente e você não realizar Tem um o percentual evento. muito grande de gente que não treina e traz essa pergunta como resultante da má performance. Não, Mas tá chovendo, você não tá. tem. Não existe, gente. Vamos parar. Independente das condições não climáticas. Não é mimimi, não é nada. Mas assim, eu acho que a gente nega aquilo que a gente ignora e que a gente não faz. Então, se você não treinou, não tá apto, reduza para 21, não vá para os 42, ou faça um 10 melhor, né, com performance. Ou se E cada desafie prova, mesmo, cada prova reclame tem e sua faça. vocação. Né? A gente fez foi uma experiência fora do normal, a gente fez Noronha, né? Juntos foi novembro, dezembro, né? Início de dezembro. Dezembro de eu acho. 2019. Que lá é baixa temporada, início de dezembro. 3 de dezembro de 2019. Quente, Gente, quente. é um calor. Mas de verdade, o que a gente menos estava preocupado lá era o calor. Nem o Cara, é pace. lindo, lugar Nem o pace, a maravilhoso. gente fez pra né? completar. Já em
Florianópolis a gente Ah, fez, não. estava frio, O vento. vento, Não, chovendo, tava Nem era tão frio, desconfortável. acho que era 16 O vento graus. que tava Só que na desconfortável. hora E a chuva. doía. É, Depois da desconfortável. corrida, eu falei, eu não vou ter hipotermia, porque você tá fácil. molhado, aquele vento que corta é desesperador. Então, assim, vai ter sempre alguma coisa que vai Manaus tem atrapalhar. crescido como uma maratona Tem, também sim. bem organizada. E agora e é um deve ser o lugar Caldeirão. extremamente úmido, caldeirão quente. Então, Sabe. assim, agora, Bahia, Foi à Salvador tarde. tem uma vocação, né? É uma prova de um lugar com um clima gostoso, é um lugar é uma experiência de turismo. Pedaço de orla é Lindo. agradável. A gente sabe o quanto Salvador é lindo ali. Poxa, eu passando pelo Cristo ontem, aquela vista do Cristo. Não, o com sol, farol da Ave Barra Maria, no é fundo, demais. Aquela descida o ali é dia. clássica. É lindo. Não, e aí outra, a gente tá na cidade tropical, imagine você, e as pessoas de fora que vêm para ver justamente a luz que faz, né, O mar abrilhantar a azulão, cidade, tá obscuro, né, cinzento e chuvoso, então vai É a ofuscar de fato maratona o que brilho do... seria a prova mais do Brasil, de clima. do Brasil, Até porque velho. ninguém vai pra maratona de Boston reclamando do frio. Patrocinadores, cadê vocês do protetor solar? Você fez da o Rio esse hidratação? ano, não Vamos fez? lembrar. Cidade do Rio é maravilhoso. Vai, Yuli. Gente, isso é um mundo de oportunidades. Vamos lá, galera da proteção solar, cosméticos, vamos boné, patrocinar para viseira, Salvador, óculos. boné, viseira, óculos. Ó, a gente tem um mundo de oportunidades aí para poder. Camisas UVs, enfim. Gente. Você fez o Rio esse ano, a cidade do Rio por si só, ela, né, cidade glamourosa, mas eu tava comentando ontem que muitos alunos, quando posto, vários amigos meus do Sudeste falam assim, poxa, Quito, você baiano é privilegiado, pô, você tem em frente ao mar. Quantas pessoas chegam ali e não olham pro mar? É. Você já apontou quantas vezes você Eu não parou e vou muito olhou longe, ali? não. A minha maratona da Eu Conceição, sou do que mar. cai sempre em dezembro, em Aracaju, quem vai correr lá passa pelo mesmo perrengue, porque não é vento. Pronto, eu fiz várias Ele vezes. está correndo Sai do na farol do orla. lado de Aracaju, bate lá na BB e Tá volta. correndo na orla, beleza? todo. O vento não pega do nosso Nada. lado, não. O vento pega seco de nossa frente. E quando a gente tá saindo um pouquinho, o calor é igual ao pior de Salvador. Estufa. Entendeu? Mas é uma prova que desafia. Amor total. Eu acho que o corredor também precisa entender que para cada prova existe um nível de dificuldade, uma forma de dificuldade que você precisa se enfrentar, se desafiar. A gente com as conversas no grupo, o pessoal falando assim, Nunes, eu acho que eu vou começar a treinar um pouquinho mais tarde. Não vou treinar mais 6 horas, vou puxar meu treino para 7, porque eu sei que eu vou enfrentar isso na maratona. Então, o corredor se preparar para a prova que Eu vai que fazer. sofro muito Buscar com o sol, fazia locais muito profissionais que ajudem ele nesse processo. Tem um ponto importante que Choquito fala. Choquito, queria que você deixasse esse recado aí. O treino vai acontecer. Em qualquer condição climática, se você não está apto ou preparado, de fato, diminua o volume, não busque RP, participe do evento, abrace o evento, porque esse evento vai melhorar cada ano, para daí você, de fato, né, buscar o seu desafio. E não pode, a gente tem que acabar com isso. Nunca esqueça que no processo, né? Alguém, Olha, vai se fuder. vocês me falaram... Alguém se lê. Alguém se lê no processo. Vocês falaram que essa prova Maratona de Salvador é uma prova da Prefeitura e a FBA, sendo que vocês entram como produtores. Na minha visão, eu acho que falta um pouquinho mais da Prefeitura fazer investimento em parte de mídia. Porque agora, vamos dizer agora finalzinho de... Já está em agosto, junho para julho, que começou a ser vinculado, umas postagens no Instagram, tal, mas eu acho que isso, em virtude de outras provas, tem muito mais tempo de divulgação. Outras provas, Sim. vamos usar esses parâmetros do Rio de Janeiro, nananana, A gente vai... fica meio que carente dessa informação. E se a gente não usa os meios que nós temos, como grupo, rede social, Só fica na Instagram, bolha, a bolha só do fica corredor. na bolha. A sociedade... E a cidade precisa não viver e vivenciar A gente tá isso tentando como uma mudar isso prova também. grande, como um evento da cidade para a cidade. Eu acho que eu posso até responder isso melhor, porque essa parte Tá com ele. tá mais comigo também. Mas conseguimos até antecipar a inscrição, praticamente Primeiro você tem imediatamente. razão em relação à comunicação ser mais anualizada, tanto que, como eu falei mais cedo aqui, em relação à Ultra, vale para maratona também, a gente está agora planejando já realmente uma comunicação. Terminou a maratona, da mesma maneira vai abrir inscrições e tal, e a gente já começa um trabalho de comunicação anual, justamente para ter essa continuidade. Essa adesão também. Essa né? continuidade. E ainda estava difícil para poder a gente mostrar para os órgãos o quanto é importante, porque o órgão depende de uma aprovação do calendário. Então, eles não podem aprovar um evento sem saber, né? Tipo, o carnaval talvez mude onde é que vai ser, então você já não pode estar lançando, enfim. Mas, Então, a gente não pode fazer isso sozinho. mas, de qualquer forma, existe hoje um investimento, porque só até reparando uma parte que você falou,
O evento ele é da Federação Baiana e a prefeitura é a grande patrocinadora, né? Dentro da prefeitura existe a Secretaria de Comunicação. A Secretaria de Comunicação tem toda uma estratégia de comunicação, inclusive investimento em AdWords de Google, fazendo mídia programática, né, que é colocando banners da maratona em outros veículos. Sites, outros Enfim, veículos, tem uma série na de... busca. Toda semana, amanhã a reunião, toda semana tem uma reunião Só para a pra gente ver disso. atualizar a estratégia. Onde eu vou divulgar, que tipo de perfil, qual idade que eu vou atuar. A gente entra nesse trabalho, um trabalho digital muito forte. E além disso, umas peças de comunicação outdoor, né? E a gente vai ter agora, vou dar spoiler, pode? A gente vai ter agora, a partir de agosto, final de agosto, segunda quinzena de agosto, a loja da maratona. Aquela que a gente teve ano passado. Só que esse ano vocês vão ficar de boca aberta, assim. A gente vai ter uma expo num espaço gigante. Eu tô falando um espaço grande mesmo. É uma loja enorme no shopping. Nosso Essa parceiro... expo não começa agora. A expo é mais próximo ao evento. Mas vamos ter a loja desde já com ativações de parceiros, já com interação com a maratona. Então, é uma loja de 1.000 metros quadrados, gente. inscrições, Nós fechamos mais um ano aí a parceria Dúvida, com o Shopping da balcão Bahia. de dúvidas. o shopping vai ser no Shopping da Bahia novamente. Então, isso que você falou, Nunes, é perfeito. Acho que tem que melhorar mesmo, né? A gente já está trabalhando nessa evolução, mas tem uma série de comunicações que não são percebidas, que elas entram muito numa estratégia digital que hoje é mais assertiva, porque só para você entender, eles publicam uma mídia da maratona, já com um banner clicável, a pessoa clica e eles conseguem taguear a trajetória toda do atleta até a conversão da inscrição. Então eles têm, semanalmente a gente olha esses dados para ver o perfil do atleta que está se inscrevendo, como é que está o que eles chamam de funil de abandono, né? Pessoas que abandonaram a inscrição, por que não foram até o final. A gente tem toda uma estratégia em cima disso, não só aqui em Salvador ou na Bahia, mas para trazer também as pessoas de fora. Temos uma entendeu? dificuldade que também é do baiano. Isso, não sei se vocês sabem disso, é uma informação importante. Sabia que na Bahia alguns investidores de provas de fora não vêm mais, porque o maior volume de inscrição não acontece com antecedência. Então, se você tem uma prova e quer fazer uma prova em Salvador, como as pessoas não se inscrevem, você não consegue fazer um planejamento de trazer a prova para cá. Você que é um grande incentivador Você disso, que é um lá grande no Salvador, incentivador, que isso corre, podia das nos pessoas ajudar se com isso. planejarem. Isso, Mas gente, isso faz... é um problema que a gente tem trabalhando já há muito tempo. A prova que vai acontecer nesse final de semana mesmo, a gente vem batendo há 3 meses. As pessoas se e inscrevem na quando o semana. organizador decretou inscrições encerradas, foi quando começou o boom de procura. Existe um efeito manada na procura, tipo assim, escassez. Quanto menos tem, mais a galera quer. Ano passado Virada de lote. esgotou Virada a de inscrição. lote. É triste, porque assim, eu não tinha como produzir mais, eu não tenho como vender mais depois que esgotou. A gente tem um prazo de produção de material, de camiseta, até do número, de chip, tudo. Eu vou dar E a até gente um não recado consegue. aqui, ó. Vou dar um recado pra câmera, viu, pessoal? Ano Vai passado, esgotar de novo. 20 dias antes da prova, as inscrições acabaram, viu? Hoje é dia Não 2 me de deixem agosto. sofrer com isso, porque eu sofro. Por favor, Vou façam sua perguntar inscrição. quantos inscritos já. Aí é segredo. Porque a meta, Mas o deixa eu número de falar, inscritos- tá muito A meta acima. são quantos? A meta são Entre pelo 8 e menos 10 8 mil. mas a gente está produzindo a prova Ano para 10 passado mil foi atletas. 5 mil, correto? Isso. 5.200 atletas. Não, no ano passado nós fizemos uma prova para 4.000 pessoas. Começamos lá o primeiro orçamento 4.000 pessoas. Começou a crescer, eu dei um estalo, falei, vamos fazer para 5.000, na ousadia. Tanto é que a gente teve camisas diferentes, algumas estratégias que a gente teve que fazer. A prova virou para 5.400, ou seja, de 4.000 foram 1.400 a mais, esgotados 20 dias antes. Então vamos lá. Esse ano a gente está fazendo uma prova para 10.000, para vender para 8.000, com folga. Mas a gente não sabe, pode ser que esgote, Agora pode ser que, tem mas assim, Esgotou. Acabou. Porque o Não vai ter volume de como. produção é impossível. Não tem como agora produzir. eu vou dar um recado para vocês e respondendo o Choquito, que isso é importante. Esse dado eu posso dar. Na última semana a gente teve um incremento diário de inscrições. A gente já está fazendo mais de 100 inscrições dia. Se continuar nesse ritmo, esgota. início de setembro, ali no dia 10, 12 de setembro, as inscrições acabam. O que vocês Atribui aí. atribuem esse crescimento do número de O inscritos? investimento da SECOM, sem dúvida, o trabalho que a gente está fazendo com eles dessa divulgação. A passagem das provas-alvo, né? Então, o pessoal passou o Rio, passou não sei o que e tal. Qual é a próxima prova-alvo? Passa a ser a nossa.
E eu acho que é isso, né? As pessoas começam a entrar na Mas periodização e tem entender várias que tem coisas, que assim. Eu acho que o fato de ter aberto as inscrições logo no início foi importante, porque muita gente se inscreveu ano passado ainda. Com Esgotou preço as- de 100 O reais. preço de 100 reais, que era não Pessoas a que pechincha. reclamam, né, do É, preço. exato. Além disso, essa nacionalização da prova, a gente tem hoje uma agência de turismo oficial, a gente tem hospedagem oficial. Então, essa agência divulgou a maratona na Maratona de Porto Alegre, na Maratona do Rio, vai divulgar na Maratona de Floripa. A gente tem feito esse Então, trabalho. lá de essas pessoas panfletagem, estão de- vindo através deles. Então a gente está trazendo, como eu falei, já tem mais do que o dobro de pessoas e eu ainda tenho muita inscrição para vender, né? Mas, de novo, abra o olho, porque realmente a gente vem numa aceleração grande. Teve uma campanha até da prefeitura, que eles mandaram um WhatsApp também, né, incentivando as pessoas Foi bem a se alto inscreverem. o Muita gente se inscreveu naquele modelo. A gente conversão. está percebendo uma crescente agora. E eu já conversei com a Secretaria de Comunicação. Ó, mês de agosto agora vai bombar. Mês de agosto é a tendência de bombar. Eu tenho receio que, de novo, faltando 10, 15, 20 dias Acabe pra aí no negócio, final de acaba as agosto e aí, inscrições. novamente. O que é pior pra mim quando acaba é que a gente não para de trabalhar pra dizer não. Não tem coisa pior. A gente poderia Negar fazer, é a né? pior coisa, E assim, certeza. como tudo existe um planejamento, gente, desde a quantidade de coxos de hidratação que a gente tem que calcular para os atletas, não vem de Salvador isso, a gente traz de fora, né, São 30 dias mínimo para ser entregue os produtos, que a maioria é feito produzido fora. Então, assim, o organizador ele não tem como produzir em menos de 15 dias nenhum material de medalha, de chip, de camisa. Então, fica inviável. A gente faz o romaneio antes para ser exposto no site esse romaneio. Conforme ele vai diminuindo, fechou as inscrições, não tem mais como ser produzido. E aí, quando você chega lá, não teve medalha, justamente porque talvez a gente atrapalhou nas contas ou cedeu para alguém inscrições que não tinha mais possibilidade. Então sejam compreensivos, sejam rápidos para fazer sua inscrição, até para não bater outra virada de essa lote. entrega certamente Vai ter fica bem uma Vai melhor. ter outro aumento, então para você não alegar que a corrida está muito cara, a corrida começou por 100 reais. Então ela não estava cara e claro Uma que... maratona por 100 reais não tá cara Não, nunca. Nunca, entenda. A Maratona de Salvador é a segunda que mais premia no Brasil, não é isso? Segunda maior premiação Hoje do só Brasil. está atrás do Rio. E a gente recebe várias pontuações de pessoas que deveria premiar Y, premiar aquilo, botar os 100 mais, enfim. Queria que vocês trouxessem um pouco sobre essa premiação. Perfeito. Ano passado a gente teve realmente uma premiação desgastante em termos que eu acho, e aí é o que falta, aí serve até de dica para os produtores de evento, para mim, que eu já tentei corrigir nos meus eventos também. Essa questão, eu acho que a premiação ela tem que ser o maior momento da corrida, porque acaba sem ter telespectadores por conta do horário, as pessoas já estão ali entretidas em outras coisas, não estão ali mais para poder aplaudir. Eu acho que aquele momento ali é o momento principal, que é a entrega do troféu, da premiação, e muitas vezes fica apagado em virtude da logística. Eu sei a demanda é muito grande, né? E queria saber como é que vai ser feita essa logística, se vai ter alguma modificação, Legal. trazer para as pessoas esses detalhes. Eu acho que trazer umas novidades da premiação assim, é importante. A gente vai pagar R$220 mil em prêmios, né, esse ano. Uau! É um valor representativo. Hoje a gente realmente só está abaixo do Rio em termos de volume. E pouquinho abaixo, né? Acho que o Rio foi 200 Eu botando 28 mil, vocês estão botando 10, daqui a pouco chega lá. A gente tem Podemos uma... considerar que estamos a mais, Tá, né, pra a mais. cima. A gente tem uma forma diferente de premiar, talvez em relação ao Rio, e aí não estou fazendo juízo de valor. O Rio ele premia de maneira muito relevante a elite. Concentrada. Isso. Né? Então paga 40, 45 mil reais aos primeiros colocados. Aqui existe uma discussão nesse sentido de diluir mais essa premiação para privilegiar mais pessoas. Então isso realmente é algo que eu vejo com bons olhos. Né? A gente foi ver inclusive modelos de premiação em outros lugares. Curitiba, por exemplo, premia o melhor curitibano. A gente foi entender, né, um formato melhor e a gente distribui mais esses prêmios. Tem uma novidade esse ano, e aí eu vou citar uma pessoa que inclusive é atleta seu, por coincidência, porque ele conversou comigo na arena, no pós-prova, ele chegou, botou a mão no meu ombro e falou assim, pô cara, pensa em mim ano que vem. E Edilson. Ele chegou e falou assim, pô cara, Edilson corre muito, mas ele ainda não tem o índice para elite da maratona. E aí ele falou assim, poxa cara, pensa nos atletas que correm, né, bastante, ainda não tem o índice da elite, mas que na categoria geral dos 42 e 21, eles têm resultados destacados. Porque o que acontece? Por critério técnico, é o tempo bruto.
E a Elite larga antes da categoria geral. Então não tem como alguém da categoria geral chegar na frente do cara da Elite. Então teremos premiação para a categoria geral. Nós teremos, já está divulgado no Instagram que é surpresa, mas nós teremos premiação para 42 e 21 categoria geral. Perfeito. Isso é uma novidade desse ano, viu, pessoal? Novidade. Massa. Então vai Parabéns. ter. Quanto ao rito de premiação, que foi sua pergunta, a gente Não é fácil. vai melhorar esse ano. Não é fácil a logística, como você falou, porque a grande maioria está esperando o show, está querendo se divertir com as ativações e tudo mais. Ano passado a gente premiou logo, porque Premiou Elite. 21 e 42 Elite. Aí lançamos o show, porque a gente tem que esperar chegar os demais. Sim. A gente não pode liberar a Mas premiação. o que a gente vai fazer assim para melhorar esse Seria ano? para os 3, para os 5 primeiro? Para os 5 Cinco primeiros. primeiros. Tá até no Tanto site e no Elite como Instagram. geral. Como Elite como É o geral. site Já tá no regulamento. www.maratonasalvador.com, pessoal. Tá lá. Tá muito todas as bacana por informações. sinal o site. Bom, Muito bom, né? A gente vai continuar premiando a Elite. Se for possível, já premiar os PCDs também, porque esse foi um problema. A gente sabe que eles possuem limitações, necessidades, têm limitações, tem às vezes necessidade Muitos de dormiram alimentar, lá, remédio. viraram a noite lá. Isso. Então a gente quer tentar realmente dar um conforto maior nessa premiação para esse público, né, a Elite e os PCDs. E a gente vai montar uma arena também de uma forma em que seja possível coexistir a premiação com a área festiva. Entretenimento. Porque a dificuldade ano passado foi essa. Você tinha um Olodum rolando e você tinha a premiação logo na frente. Exato. Né? Então a gente tinha muita dificuldade. Eu não tinha como parar o Olodum, eu ia prejudicar ali 4 mil pessoas para premiar 50. Né? Então a premiação vai acontecer, mas a gente vai dispor a arena de uma maneira, até porque vai crescer o público, a gente tem que mudar o layout da arena. O pórtico vai A gente mudar vai um tentar pouquinho fazer o as lugar. duas coisas concomitantes. Vai estar Isso. o show de um E a lado gente com- vai antecipar o horário. Mas, de novo, eu dependo da chegada de todas as categorias. Então entendam que às vezes uma categoria de 70 anos não corre na mesma velocidade da categoria de 20 e 30. O cara vai demorar 4, 5 horas para chegar. E aí eu tenho um tempo maior para fazer essa premiação. E aí a gente não pode fazer. Não é porque a gente não quer. não, é Fica só pra aparecendo para muita gente que está de fora que é uma falta de organização. Perfeito. Gente, o resultado a gente tem na hora. O chip é instantâneo ali. E é validado pela FBI, Além de só ser validado, porque você às vezes recebe o SMS lá com o seu tempo, ali é o tempo líquido, tá? Tempo bruto, desculpa. E o líquido ele só é validado através da federação depois que o último chega. Então até isso acontecer, várias coisas ainda pode tem um premiar. tempo de contestação. Isso. É 30 minutos depois da Isso. divulgação. 15, aí depende do. Vai ser 15 ou 30 depende da minutos. prova, isso. Então, tudo isso de fato leva tempo. A minha pergunta foi justamente para vocês trazerem, e a gente bateu isso aqui com o Assis também, que ele trouxe, as pessoas entenderem que muitas vezes não é, poxa, meio-dia estava premiando, até pelo número de pessoas que estão sendo premiadas, contempladas com aquilo. Tem a parte do entretenimento, que é uma parte da que estão ali, né, envolvida no processo, e é o tempo também que a gente consegue ter o resultado final de todo mundo. Então, entender isso também, acho que desmistificar isso na cabeça do público, falar como funciona e convidar que a galera fique mesmo. Acho que Exato, a quem vai plateia ter tem que que estar existir. ali no controle da locução, tem que ter um cuidado muito... Uma outra coisa que eu quero falar, a Detalhista, né? sonorizar a informação da premiação, apesar de a pessoa ter lá no cronograma, no manual, o horário da premiação, ele não lê, não vai lembrar. gente pode botar horário. alguém sinalizando, Não, no próprio show lá do entretenimento, o pessoal falar, Não porque ali é onde vai saia, estar a grande fique, massa. queremos porque celebrar a caixa com de som vocês. lá do póstico e do palco não chega ao chega. raio. A gente Então, tem assim, o que locutor, juntar. antes de anunciar o show, A gente vai tentar puxar o locutor ou outro locutor para a arena. Perfeito. Porque assim, continua tendo dois eventos, né? Pessoas que Isso, estão o paralelo esperando, quem está ali vai. se desafiando. A própria família que está curtindo lá o show, às vezes deixa de ver o marido ou a É, esposa tá subindo chegando. no pódio. Chegando, subindo no Porque pódio. assim, o cara chega, não tenho ninguém, isso, aquilo, meu bro... mas seu amigo pode ser um dos campeões da categoria. exatamente. Fica até o final, vibre, né? Isso. Torça Eu pro acho seu que colega. é um Isso momento pra precisa. mim de glória, Agora, é aquilo ali. um complemento, gente, que aí vou falar com o público geral, né? Que também foi uma demanda do ano passado e a gente é sensível a isso. A medalha do 42 e do 21, diferente, viu, pessoal, esse ano? Massa. Medalha diferente. Mas só para trazer o que o Douglas tá falando, e aí eu trouxe com o Wagner isso aqui, gente, muitas vezes o organizador ele não faz a separação da medalha. Claro que ele estima a média. Também tem a ver com essa previsão. Ele estima a média, né? 3.000 maratonistas, 5.000 meia maratonistas, um exemplo. Só que a gente paga
né, por essa base de construção da medalha, é um custo a mais que o organizador tem, além dessa estimativa do número de pessoas que muitas vezes faz uma estimativa macro é muito e mais não pela atinge, estimativa. mas muito mais pela estimativa. A forma e a diferença. Ele bota 3 mil para 21, 2 mil para maratona, chega lá só deu 1.000 pessoas, aquelas medalhas infelizmente vão boiar. Aconteceu isso ano passado, e por exemplo, a gente colocou... É um custo muito alto que muitas vezes não é repassado, né? Vocês não têm, né, nem porque, mas é importante saber que existe essa tratativa e muitas vezes não é como é que chama, vaidade do organizador não querer fazer, mas é porque é custoso e trabalhoso e dá muito BO. A questão da medalha tem muito mais a ver com essa previsão de inscrição. Como as pessoas só se inscrevem em cima da hora, se eu faço todas as medalhas iguais, eu não preciso limitar vagas por categoria. Se eu já soubesse que tantos são de 20 não tem, até apesar de ter a diferença de valor, por causa é mínima comparando com a programação. A programação que é complicada. Medalha diferente, camisa diferente. Eu estou liberando a produção de... Não, esse ano a gente vai fazer... A gente percebeu que a camisa única dá um aspecto plástico da prova melhor e até uma sensação de pertencimento de todos em relação à prova. Gostei. Agora, existe uma camisa finisher, que ainda não foi divulgada. Aquela do ano passado, lindíssima. A gente vê... A gente mais utiliza do que a própria do evento. A gente vê muita gente rodando com ela. Olha, tem agora as medalhas, pra vocês terem ideia, eu tenho que liberar a produção até amanhã. Do evento, é uma camisa que a gente qualidade. Perfeita. É uma das que eu mais gosto de treinar. Olha, terça-feira eu tava com ela. Muito legal você falar isso para vocês entenderem como é o nosso processo de escolha. A gente recebe diferentes materiais. Eu visto a camisa e vou correr. Ela veste a camisa e vai correr. Porque a gente não pode emprestar, né, os modelos para as outras pessoas, para a gente sentir realmente a camisa. Então, ano passado, a gente já negou a camisa. Falou, isso aqui não dá. Isso aqui machuca, isso aqui tá apertado, a gola é ruim, a forma não é legal. A produção não ficou boa, a impressão não está legal. Então a gente toma cuidado como se fosse realmente pra gente. Eu uso a camisa, eu treino até hoje com a camisa da maratona e tal, eu uso como a camisa da Ultra também, né, que ficou legal. A gente toma esse cuidado, né? E para complementar, já que a gente está falando de parte festiva, né? Ontem nessa vistoria que eu mencionei do percurso, eu já estava definindo também onde vão ficar as atrações. Vai ter muita música legal no percurso, além da chegada, né? Da largada. Somente e dessa vez tem mais tangente, eu acho que essas tangentes. Isso, a gente vai ter uns pontos muito legais de ativação durante o percurso. Massa. Vamos ter Gatorade ou isotônico, né? Para não usar marca. Vamos ter isotônico no percurso. Hidratação, tenho certeza que vai estar de novo muito cuidadosa. A gente tem um cuidado, gente, assim, de colocar muita água. Muita água. A conta que a gente faz é algo assim que surreal. Ninguém bebe. Bebedar. Ninguém bebedar. Tomar banho. A nossa ideia é essa mesmo. Nossa ideia é que tenha realmente em abundância, porque se abrir um dia de muito sol, né, a pessoa vai consumir um pouco mais. Se não, tudo bem, é importante, se sobrar é melhor do que faltar, a famosa história. Exatamente. Né? Então a gente está preocupado com esses detalhes tanto básicos como detalhes de festivos, né, de ativações de música e tudo mais para fazer uma festa. A MP3 tem esse detalhe assim, que eu acho interessante, que aconteceu no passado, que me chamou muita atenção e me deixou muito feliz. Né? Quando a gente vê uma marca, uma empresa de fora, cito aqui Ativo, TF, a gente vê as produções de mídia, banner, backdrop, tudo com atletas que são modelos. Sim. Não tem nenhum rosto conhecido. Banco de imagem, né? Banco de imagem. E ano passado, e esse ano também, tudo que vocês fazem que tem rosto, é rosto de atletas e influenciadores de Salvador conhecidos. Isso é muito enriquecedor. A foto da Ecobag é a foto de um fotógrafo. Se vocês souberem que nós estamos pegando as fotos que vai pra... A foto da sacola do ano passado foi uma foto do Normal. Esse ano a gente tá aí. Manda foto aí pra gente escolher. Foto de corredor, eu peço às vezes no grupo e tal. A gente tem dificuldade às vezes de fazer a montagem, mas assim, quem tiver foto bacana, manda pra gente, que a gente seleciona a foto. Se puder já mandar foto com direito de imagem, melhor ainda, que facilita. A gente gosta disso. Eu quero muito, a outra dica que eu gostaria, queria frase. A gente não tem a frase da Ultra, que é lenda, o que você conta. Foi criada numa sentada, assim, fazendo uma brincadeira. Choquito somente domina seu corpo. Eu quero fazer frase, mas eu queria uma frase com coisa da Bahia. Ele falou, Salvador, como é a maratona de Salvador tem um outro sabor. Gostei. A gente quer frase que tenha isso, assim, ó, a gente brinca lá no escritório, a minha funcionária também corre, e a gente brinca muito disso. De vez em quando sai, eu falei, vou fazer um concurso, quem lançar a frase da Maratona Salvador.
Gostei dessa de números. Tudo isso, assim, Informação das medalhas, porque é importante para quem está comprando. Você vai ter que liberar as medalhas até amanhã. a medalha eu tô liberando essa semana. A gente bateu aí, estamos liberando a produção, porque eu Entendi. tenho que liberar por causa do prazo. Entendi. Camisas, Camiseta Fora o também, a gente está liberando. A gente teve umas mudanças de layout, mas tá na minha mochila até a camiseta. O fornecedor daqui é um objetivo nosso, é trazer esses fornecedores Manter daqui. Então, assim, se fornecedores tem locais. fornecedor de medalha dentro de Salvador, me procure, porque eu tenho que fazer fora, que até hoje eu não achei um legal. A camiseta a gente tem conseguido fazer aqui, o cara é super parceiro. E medalha, a questão das inscrições com antecedência determina muito esse modelo de medalha, porque eu consigo fazer uma medalha com mais diversidade. E essa coisa de foto daqui, valorizar o local é muito o nosso objetivo mesmo. O Assim. filtro do Instagram, que foi um sucesso do ano passado, esse ano a gente vai ter de novo? Vai ter, acho que já está produzindo. Tá em né? produção. Tá em Tá em produção. produção já. Vai ser feito. Vai fazer. A gente fala muito de 42 e 21, mas às vezes a gente deixa um pouco preterido 5 e 10 quilômetros. Queria que vocês trouxessem. É nosso maior volume, né? Que vai trazer alguma novidade, como é que vai ser, parte de premiação para 5 e 10, se vai ter, se não vai ter. Sim. O percurso tá bem tranquilo, né, dos 5, tá bem plano, bem rápido. Eu acho que a galera vai atingir aí quem quer buscar RP, né, para os 5, para os 10, em um local, né, que a maioria já conhece. Prazeroso. Queria que vocês trouxessem aí um pouco do... Eu acho que você 5 e falou 10. uma coisa muito importante. Assim, primeiro que não há importância maior de 42, 21, 5 e 10. Existem demandas diferentes. Isso. Né? É lógico que eu tenho lá, por exemplo, 21 e 42, eu tenho Elite no 21 e 42. É uma Isso maratona. nos exige, né, uma maratona coisas oficial. adicionais. Mas, por exemplo, ontem quando a gente foi definir as atrações do percurso, a gente fez questão que mesmo os 5, que são um Contemplasse. percurso mais rápido, tivesse também a atração, tivesse a oportunidade de interação, vai ter os pontos de hidratação retorno ali. naturalmente, vai ter tudo isso. Existe sim premiação para a categoria geral de 5 e 10, da mesma maneira que foi o ano passado, Perfeito. masculino e feminino. Com como dinheiro, tem que não? ser, com dinheiro. Com dinheiro. Com dinheiro. São prêmios relevantes também, são prêmios interessantes. Como eu falei, o foco da premiação é ser distribuído. Né? A maior premiação, se não me engano, acho que é R$25 mil para o primeiro lugar da maratona. Mas o primeiro lugar dos 5, eu posso confirmar aqui daqui a pouco o valor, é um valor relevante também. É um valor expressivo, né, para a demanda, como também o 10. A gente fez um percurso para o 10 quilômetros um pouco diferente do percurso de 21 e 42, ele não entra na Magalhães E Neto. pega a aula direto. Mas foi uma lógica justamente de ser um percurso mais rápido, um Perfeito. percurso que pudesse permitir as pessoas cumprirem mais rapidamente. E vai ter, no percurso de 10 km, tem 2 ativações de música, né? Além de toda a hidratação, de todo o suporte. Então, de novo, não é 42 mais importante do que 5 e tal. Para a gente, todos os corredores são importantes, todas as distâncias são importantes, apenas com demandas um pouco diferentes. Eu trago isso porque, de fato, e aí até dentro da assessoria, quando a gente, né, trata um evento maratona, o pessoal de 5 e 10 se sente um pouco preterido. Poxa, vocês nunca falam de 5 e 10 e tal, mas por quê? Enfim, é para vocês entenderem que existe, é igual ao filho mais velho e filho mais novo. O mais novo vai ter uma dependência maior, né? Porque ali ele ainda não tem uma independência, enfim. Então, a logística 2142 demanda dessa logística um pouco maior, mas o 5 e 10 ele já é um envelope já fechadinho. Agora tem até uma coisa A gente muito consegue. legal pra falar assim, pra quem tá começando a correr, né, e vou fazer primeira na maratona, eu não. Gente, é muito mais empolgante. Demais. Você de repente, você nunca correu 5, você começar numa prova dessa, Pô, que e vai ter você lá. tá no meio dos melhores, É dos muita maiores. gente, é um negócio assim contagiante, É um né? mundo. E mesmo quando eu não tô correndo, mas que eu vejo, eu lembro o tapete de gente, a energia, É um depois mundo. a Eu vou dar música. uma É muito legal você contribuição estar aqui nesse importante. ambiente. Uma contribuição importante que a gente viveu isso agora até no Mãe Malvada. Assim. Quem faz as provas mais longas usufrui mais do percurso, mas usufrui naturalmente Menos da arena. Exato. O 5 e 10 chega É o antes, mais favorecido. curte mais música, É o mais curte mais favorecido. ativação, pega lá É o que as coisas come e bebe primeiro. mais. Exatamente. É o churrasqueiro da Gente, festa. Nessa prova de É triatlo. que come e bebe Não mais. tem como a gente dizer que não está privilegiando. Assim. Na verdade, eu que cheguei lá no Mãe Malvada, fiz Perdeu a prova mais todo o longa, buffet do café eu da manhã. perdi uma parte da Treine ativação. mais, lá. treine demais. Perdi mais a prova, mas eu E olha, perdi. É e- isso mesmo. Treine demais. Eu posso falar um pouco de propriedade. Você que é corredor, você que está constantemente falando de provas, querendo saber qual a prova, sabendo que tem uma maratona na sua cidade e não se inscrever para nenhuma das distâncias,
sendo que tem 5, 10, 21, Não é 42. Aí você, não vou me inscrever. Não importa, você tem que participar. É como se fosse a Copa do Mundo. Se tiver lesionado, vai lá aplaudir. É inegociável, ó. É inegociável você vai não lá participar gritar. da maratona. Ah, Choquito Nunes está ganhando a Maratona de Salvador. Ganhando o 5 quê? quilos. Eu? Eu não tô ganhando nada, não. Eu ganho com o crescimento do esporte. Exatamente. Faça 5 quilômetros. Se inscreva para 5, se inscreva para 10. Esteja lá. Esteja lá, velho. Viva A isso. Agonia vai ser lá, dia experimente. 24 de setembro. Douglas- A Agonia de Salvador vai ser lá. Douglas falou que vai ter uma expo. Você que... Eu viajei agora, recentemente, mas tem muita gente que nunca conseguiu viajar para conhecer uma prova de Eu acho que a fora. primeira Expo em Salvador vai ser essa desse ano. Outra coisa pra gente chamar também aqui, parceiros interessados, entrem em contato com a gente quer todo mundo lá, é acessível, é tranquilo, é uma loja gigante. Paga lá. a Yuli pra estar lá. Alguns valores vão ser cobrados, outras situações não, a gente pode alinhar, não Mas tá que- um mas valor que- determinado. Que seja. Que gostoso você tá com o seu produto num lugar onde vai ter o público específico 10 mil pessoas. que Até- vai estar visitando, que vai estar comprando, que vai ver sua marca. Na cara. arena Por vai que ter, cobrar, vai tá, ter gente? Nós ações. teremos um custo. Né? Na arena Com vai ter shopping, ações, com... eventos. Sim, sim. Na arena sim, da sim, corrida. também, com os Com custo patrocinadores. ou sem custo. Para patrocinador está sendo alinhado e alguns a gente está comercializando no espaço Procura também. quem, aonde. Pode entrar em contato pelas redes sociais que a gente tem lá todo. Pronto, você que é fornecedor e tem sua loja, seu produto pro público corrida e tem interesse na maratona, entra lá Também em temos contato. interesse em vocês. Então se liguem, fiquem ligados que a oportunidade é essa, 10 mil pessoas lá, 10 mil correndo, fora Exatamente. 10 mil da família que vai, pai, mãe, tio, E cachorro e passarinho. Vamos vou convidar movimentar a você- loja também, gente. Vamos fazer o próximo Vai. pod lá na loja da Maratona. Fechou aí. ao vivo lá na loja. Olha aí. O operador Assim que nasce. organiza o material. É, se vire, viu? Vários, Com esse não, link na aí de verdade, internet. edições semanais com vários Legal. treinadores, corredores, enfim. Vamos fazer o Fechou seguinte lá. também, corredor. Você que está em casa agora, pega o seu celular, abre o Instagram, vá lá, @Maratona de Salvador, esse aqui que eu estou acessando aqui agora, e segue o perfil. Eles estão atualizando, ontem eles postaram o percurso do circuito de 21 Isso, quilômetros. cada Estão dia. atualizando constantemente informação, marca, usa hashtag, vai lá. Tá se preparando para a prova, terminou seu treino, faz aquele selfie, marca @Maratona de Salvador, faz com que a coisa aconteça, movimente para que haja movimento, e movimento é vida. Algumas pessoas me questionaram. Também tem o WhatsApp, ó, gente. Aí, aqui ó, no nosso massa. link tem o No WhatsApp link que lá na tem bio, né? para respostas rápidas, então é legal que seja divulgado também. Peraí que eu me empolguei. Você tem o quê? É o quê? Zap, zap. WhatsApp. Zap Eu posso mandar oficial da mensagem? maratona, pode sim. Você que precisa falar, tirar dúvida, mande um WhatsApp. Agora, dúvidas pertinentes e que, né, sejam... Não, nada de pertinente. Não, pertinentes Eu pra, tô- Compartilhar. Não, tem coisas eu vou que- mandar uma mensagem, como o pessoal fala, mandar uma mensagem pra ver se realmente tá 11 respondendo, 11 né? horas da noite, bom dia. Que a pessoa bota bom dia 11 horas da noite. Meia-noite 1 já é bom dia. Eu Brincadeira. até perdi o que eu ia falar, mas enfim. Fico muito feliz, estou muito feliz Caramba, em quase poder 2 horas, né? estar contribuindo, né, na parte de informação. Algumas pessoas me questionaram em relação a eu estar fazendo o simulado da maratona dia 2 de setembro. Muita gente esqueceu que dia 7 é feriado, sou um feriado que muita gente vai, então assim, eu só teria o dia 2 e o dia 7 para fazer Depois já o simulado. Eu tenho no mínimo ter 2 semanas de polimento, então infelizmente antecede aí a minha maratona Fora Farol, mas eu não tive, né, como eu dei prioridade à maratona em Salvador, acabou que eu vou estar fazendo. Então você que é corredor, que vai estar fazendo nesse dia ou quer antecipar seu simulado, vai lá, entre em contato lá para o professor Josué no nosso site, faz lá sua inscrição a participar desse simulado que colabora, né, contribuindo aí para a preparação da maratona. Então, tá feito o convite aí, vendendo meu peixe aí, Nunes. Posso, né? Deve. Agora, Choquito eles têm que pode. vender o peixe dele. Douglas e Oli, por favor, aproveite esse momento. Eu acho que depois desse podcast a gente vai ter mais 5 mil vendas na maratona. Pois é, Assim vamos lá. espero. Acho que primeiro agradecer, né, a oportunidade de estar aqui conversando, falando um pouquinho do que a gente vive no dia a dia, né, na organização do evento. Primeiro, acho que a gente tem que dizer que faz com muito amor. Né? Isso é nítido. É uma dedicação. A gente não quer perder nunca esse lado humano mesmo, sabe, de viver o evento, de respirar o evento. E para vocês, corredores, assim, a gente está fazendo o melhor, a gente quer vocês presentes nessa festa, como disse o Nunes, escolham uma distância, se inscrevam, www.maratonasalvador.com ou Instagram, Maratona Salvador, falem conosco, tirem suas dúvidas,
Nós somos tá à acessíveis, disposição, a gente gosta totalmente acessíveis. das críticas, das Sugestões. opiniões, das sugestões, é tudo muito bem-vindo. Peço desculpa se a gente não consegue dar retorno a todo mundo, é muita gente, mas eu adoro receber muita coisa, a gente está conseguindo implantar, algumas coisas a gente não consegue, tem coisas que são muito... As pessoas também têm um pouco disso, né? Corredor tem muito de olhar só para o seu umbigo, é importante que seja visto como um todo, mas assim... Podem ter certeza que tudo que a gente chega lá, a gente recebe. Não somos só nós dois nessa equipe aí, tem uma equipe por trás nos ajudando a estar dando esse retorno para todo mundo. E é até um agradecimento especial aos atletas PCD. A gente está tendo um volume muito grande de atletas PCD inscritos, então eu quero agradecer a confiança, né, de vocês. A gente fica muito feliz de perceber que a prova não só foi inscrita, né, no calendário paralímpico, como eu falei, mas está sendo abraçada por vocês na nossa cidade. A gente sabe a dificuldade que é, muitas vezes, até para o corredor que não tem necessidades especiais, correr na nossa cidade, às vezes uma calçada com problema, uma pista com dificuldade. E quando a gente vê vocês abraçando a prova, a gente fica muito feliz, muito honrado com isso. É super importante essa causa social e toda a contribuição que a maratona está trazendo, né? A Maratona de Salvador, então, não é minha, não é sua. É nossa. É nossa. De todos nós. Todos nós. Então, não é Yuli, não é Douglas, não é Salvador Corre, não é Hannes. Isso me deixa muito feliz. É um grande evento com proporções grandiosas e que todos nós temos que abraçar para que cada ano fique melhor. Exatamente. Gratidão. Gratidão. É a palavra. Muito obrigado, Yuli. Muito obrigado. Oportunizar o Obrigada, tempo gente. restrito de vocês estar aqui. Foi Conhecer adiado essa 3 boa, vezes, mas não 43. conseguiu, né? É importante. Mas eu acho que é importante comercialmente e também de lavar as dores, né? Do que a gente passa no E processo. esse canal aberto para o corredor, para o organizador, para aquela marca que quer chegar, muitas vezes não sabe como fazer, acho que agora vai ajudar um pouquinho, orientar, direcionar a galera e a gente vai Acho torcer que que isso vai bater o realmente... recorde, eu acho. Vai, né? Tá Vai. batendo recorde todo final de semana. Tá emplacando. O negócio tá subindo. Sucesso. Tá. Sucesso. Vamos lá, esse foi o meu, seu, nosso Choquito Pod, todas as quartas-feiras. Nas principais Plataforma. plataformas digitais. Por mim já subiria amanhã, mas tudo bem. a gente vai Aos esperar. apoiadores, nosso muito obrigado. Obrigada. Valeu, dá pra ser podcast, Vitor Bahia, Salvador que Corre, Choquito Pod. É mesmo?